Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Mais um podcast, eu tô aqui com ele, Saci do Tráfico, aí, Luciano. Saci do Tráfico. Para todos que me conhecem, é só botar no meu Instagram aí, Saci do Tráfico, muito forte. Otimizando sua campanha. Hoje a gente vai falar, né? De ressaca da Todo festa de mundo final de de ano. ressaca Por isso que eu peço perdão pela minha voz. Exatamente. É que eu tive que cantar muito pagode lá, né? Porque eu tava lá como Duzão do Menos é Mais. Só Exatamente. tocando lá no pagodão. Festa de final da empresa foi, 2 dias atrás, né, cara? Exatamente. Não tinha como a gente tá... Eles vão escutar esse podcast quando? Ih, rapaz, deixa a Jaqueline falar pra gente. Ih, janeiro. Janeiro. Já passou. Vocês perderam, gente. É, se trabalhasse aqui não perderia, né? Debaixo do Cristo Redentor. Exatamente. Olha só que empresa legal. Quem tá aqui tem que valorizar, né, Luciano? Pô, Também acho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como criar pesquisa. Eu tenho certeza que, assim como eu, Luciano e um monte de gente aí, a galera gosta de fazer pesquisa, não necessariamente gosta de participar, né? Não. Mas de fazer gosta. essa parte que as pessoas gostam. E muitas vezes as pessoas não fazem a menor ideia, né? Eu vejo muito isso no dia a dia. Quero fazer uma pesquisa, mas pra quê? Resolver o quê? Por isso a gente tá aqui, como esse podcast tem também a missão de dar uma consultoria gratuita pra gente. A gente trouxe aqui 2 pessoas que manjam muito de pesquisa pra estar com a gente. Obrigado. Fábio e Bruno. Vou pedir pra vocês se apresentarem. O Bruno, no terceiro, ele vai ter que começar a pagar alguma coisa. Hat-trick, né? Não, hat-trick não. Aqui é boleto. Não, boleto. sei lá, É isso aí. uma coisa. Sejam bem-vindos pra vocês se apresentarem rapidinho pra galera. Tá. Meu nome é Fábio Cerqueira, eu sou o CEO da Quest, que é WST. A Quest é uma consultoria focada em métricas de experiência do cliente. A gente faz pesquisa há mais de 20 anos, então conheço um pouquinho do tema. Vim aqui bater um papo com vocês, espero que eu consiga contribuir com o conteúdo. Eu sou também economista, tenho pós em marketing estratégico, então conheço um pouco de negócio também. A Quest é uma consultoria que atende algumas das maiores empresas do Brasil. A gente não é uma empresa nova, então a gente atende a Votorantim, a Souvenir. A gente, na verdade, não é nichado em termos de perfil do cliente. A gente atende de tudo, assim, desde Natura, Avon, até passando pelo varejo, Riachuelo, Marisa. A gente talvez seja a empresa que tem mais empresas B2B como cliente, então Votorantim, Souvenir, a Tigre, cliente recentemente também, várias do setor agro. Do Bob's também. Bob's, o Grupo Trigo é cliente nosso também, com Gendai, Cliente Chain nosso Box. também. Bacana. Olha aí, Mas enfim, também atende grandes bancos, Santander, Banco Carrefour, Mercantil, enfim. Então, assim, é isso. Esse sou eu. Deixar o Bruno falar um pouquinho agora. Se deixar, gente, eu vou ficar falando aqui. Pô, se entrega. Sou palestrinha. Vai deixar você palestrar aqui. Que vai poder falar de pesquisa, além de estar com você, a gente já está com habitante do mundo do Nosso marketing querido. aqui, ó. Né? Olha o brabíssimo. Fala, aí. tudo E aí, bom, meu gente? querido? Muito prazer estar aqui de novo. Bom, eu sou o Bruno. Não gosto muito de falar de currículo, não, porque... porque não precisa. cara. A pessoa quando é famosa não precisa falar Não, comigo. é Todo isso. mundo conhece, né? Quem não conhece? Pra quem não conhece o mundo do marketing? Tem que conhecer, né, o mundo do marketing, né? Mas é isso, estamos aqui. É legal eu saber que o Fabinho ia falar sobre economista, e é legal isso da pesquisa, né? Porque ainda junta 2 mundos que são muito próximos, né? A pesquisa de mercado com a economia. E nesses 16 anos de mundo do marketing, eu vou fazer 17 já. Bizarro, né? A gente transita na pesquisa desde sempre, né? Teve um período que a gente fez pesquisa, a gente faz sempre pesquisa em parceria. Estamos com uma pesquisa no ar agora que vai mapear o panorama do marketing no Brasil inteiro, em termos de estrutura, de perfil, de métricas, de ferramentas, de conceitos empregados, enfim. Bem bacana, então vamos bater esse papo sobre pesquisa. É por isso que a gente chamou os caras, né? Exatamente. Eles acabaram de Eles acabaram de desbloquear o quê, Luciano? Olha só. ganha brinde? Ganha brinde. A gente não é bobo nem nada, né? Legal. Eu acho que o Bruno, da última vez que ele veio aqui, a gente ainda não dava. Ele brinde, tá, né? é outro brinde. Eu acho que Era outro mas brinde, era outro brinde. Agora é outro. Não era outro. Maneiro, é uma... Aí. Agora tem patrocínio, né? Tem mesmo. patrocínio da Coffee Mais, ó. Nossa, Mais, bota Coffee aí. Mais é o nosso cafezão. Aí A caneca dele eu gosto, hein? Ó, e essa vai ter minha caneca aí hein? é só quem participa do podcast. Caneca só ganha quem e a participa do camisa, podcast. poxa, finalmente eu ganhei essa camisa. 20 anos É porque aqui. você vai desbloqueando as coisas. Bruno. Né? Gamification. Ó, inclusive, Coffee Mais é a galera que gosta de tomar um café maneiro em cápsula, ou drip coffee.
Coffee Mais é parceiraça nossa aqui, ajudando. a camisa que vocês moral. estão dando. Pô, Camisa obrigado. aí, pô. Link na Ó, descrição. quem quiser, 20% 20% de desconto Coffee Mais aí, ó. Pode guardar aí que esse café é muito Legal. bom. Deixa Boa. aqui já. Pode deixar aí fazendo promoçãozinha, né? Bom demais, Vou deixar né? aqui também. Vou Deixa eu esquecer deixar. não, hein? Não, vamos deixar não, pode deixar. Deixa eu esquecer não. É porque ruim, eu é que a gente esqueço. quer que tu faça reunião com teus clientes É, mostrando vou isso. botar. Tá bom? Isso aqui é marketing puro. Ó. Tô com o cara do marketing, eu E vou dar vou esse te falar mole. que eu tô precisando também de conversar com essa parte de Aí, analítica ó. lá da empresa. Ih, Eu já vou rapaz, botar gostei. vocês aí na... É o seguinte, a gente ganha consultoria e cliente. Exatamente. Tá muita mamata essa história. Mas vamos lá, cara. Acho que a primeira coisa que é interessante quando a gente fala sobre pesquisa é a gente entender como funciona de verdade, assim, né? Então, a pergunta que eu faço assim por trás é: qual a estratégia? Como a gente pensa nas perguntas? Quem que eu devo entrevistar? Qual a quantidade mínima de pessoas? O que a gente tem que fazer? Eu queria que vocês começassem dando essa aula pra gente. Quer começar, Bruno? Porque eu sinto que as pessoas são perdidas, elas não sabem fazer a pergunta, quem entrevistar, quantidade, o que fazer, estratégia, qual o objetivo por trás. Eu vou levantar para o Fabinho cortar, né? Porque Boa. assim, toda essa parte técnica ele sabe muito melhor do que eu. Mas é importante a gente salientar que a gente estava falando aqui, né? Muita gente faz pesquisa, muita gente quer fazer pesquisa, mas desconhece a tecnicidade da coisa, Uhum. que é fundamental, porque assim, fazer pesquisa, entre aspas, muito entre aspas, qualquer pessoa, qualquer empresa pode fazer. Mas o problema é fazer certo, fazer correto, fazer da maneira que vai trazer os resultados esperados. Que resultado esperado, sim ou não, né? Tipo, posso fazer uma pesquisa e vai trazer coisa totalmente que eu não esperava. Sim. Mas o que é importante é justamente, além de criar insight, né? Que acho que esse é o ponto principal para a pesquisa. Criar não, né? Trazer insights a partir de mapear, de tirar uma foto de alguma coisa, né? É você fazer correto. E essas perguntas, o Fabinho, tenho certeza que ele vai mandar muito bem. Boa. Mas vamos lá. Cara, primeiro você fez 4 perguntas. É né? isso Você aí. não fez uma pergunta, né? Vai pra começar com a aula. Eu entendi, eu falei assim: o que eu preciso saber para montar pesquisas mais eficazes? Vou fazer essa pergunta logo Tá no início. certo. Vamos lá. O Gabriel tá com o dedo no botão do corte. já. Estratégia. Do latim. Vou deixar a estratégia por último, porque eu acho que é o mais importante. E vamos. E vou te falar que é a dúvida menos frequente dentre essas. As dúvidas mais táticas operacionais, Uhum. que você falou depois, assim, quantas pessoas, com quem eu falo, tendem a ser as dúvidas mais comuns. Primeiro, tem alguns tipos de pesquisa, né? A gente está falando de pesquisa aqui. A primeira coisa que a gente precisa explicar para as pessoas é que existem 2 tipos principais de pesquisas quando a gente fala de pesquisas que envolvem clientes, né? E não vou dizer só clientes, mas assim, que as empresas contratam de forma geral, tá? São as pesquisas qualitativas e quantitativas, tá? A maior diferença entre essas duas metodologias diferentes, como você entrevistar seu cliente ou entender a experiência do seu cliente ou qualquer outro tipo de pesquisa que você vai fazer, você tem 2, assim, se você for abrir o livro, você vai ter uma série de diferenças, mas tem 2 principais, tá? A pesquisa quantitativa, ela vai ter uma amostra representativa, então ela tem como objetivo pegar uma quantidade de clientes que consiga refletir uma determinada população. O que é população na estatística, né? É o que você quer estudar. Então, se você quer estudar o Brasil, vai ser a população brasileira. Se você quer estudar um cliente de um determinado perfil, sei lá, um cliente VIP, eu tenho uma segmentação de cliente onde eu tenho um cliente que é mais leal. Definir o público. Você ali, né? pode fazer uma pesquisa só com aquele perfil de cliente. Beleza. Mas o importante e aí entra no ponto da estratégia que você estava perguntando. E a gente estava conversando um pouco sobre isso antes, né? É o que você quer, cara. Né? Acho que a estratégia, eu acho que é a parte, né, mais importante, apesar de ser o menos perguntado, você saber o que você quer, para o que você vai usar o estudo. E os Quero responder o quê, to-dos né? que você vai ter depois daqui é o mais importante. Legal. Porque o que eu vejo de pesquisa que é engavetada, que o cara paga um estudo de pesquisa, o cara vai lá, ele olha isso aqui e fala, beleza, botou dentro da gaveta, né? E nunca fez nada com aquilo. E aí, assim, a única certeza é que nada vai mudar, porque se você pegou a informação e não fez nada com aquilo, Cara, tudo vai continuar igual, isso é maravilhoso. Eu faço um paralelo de um pouco do que a gente vive aqui, até do lado do Analytics, assim, né? Da gente vai falar com alguns clientes nossos, e eles falam, eu quero medir isso. A gente pergunta, o que você vai fazer com isso? Para que você vai medir? E muitas vezes Pior, quando eu quero medir tudo. Não. E quando a pessoa não, Não tem dá. resposta, a pessoa não tem resposta, muitas vezes a gente chega e devolve. Hoje em dia, né, com um pouco mais de autoridade que a gente tem, 9 anos de empresa, o entendimento que nós temos aqui na empresa é que se a pessoa contratou a gente é porque ela sabe que nós temos a experiência sobre isso, Uhum. e a gente tem que, algumas vezes a gente vai ter que fazer nossa voz
ser Sim, ouvida, ouvida. valida, vamos dizer Confia em assim, mim, né? confia em mim, Isso né? é o que eu tô falando. Então, o que a gente de vez em quando faz é, o que que você vai fazer com isso? Ah, não sei, mas eu quero muito medir isso, porque isso é muito importante pra mim. Ah, isso é importante? Isso mexe qual ponteiro? Isso faz o quê? Às vezes a pessoa não tem resposta. Aí o que a gente devolve muitas vezes nesse caso aí é chegar pra pessoa e falar assim, então você tá dizendo que você vai movimentar X horas do time, X tanto de investimento pra sanar sua curiosidade. Aí a pessoa fica sem cara. Ela percebeu que não serve pra porra nenhuma aquilo. Ela vai engavetar, É que a porra. verdade, cara, o que eu percebo é que o conhecimento das pessoas, isso acontece muito dentro do mundo dos negócios, ele é extremamente raso. Uhum. E as pessoas navegam fazendo o que todo mundo tá fazendo. Cara, Se tá o todo que mundo eu foi vejo- pesquisa, o que eu vamos vejo fazer. disso, cara. Alguém leu em algum blog que isso é legal. E aí você pergunta pro cara, e aí, isso é... De onde é que você tirou isso? Ah, eu vi um lugar ali. É, isso é culpa desses sites Mas- Mundo Marte. Não. Capaz- O mundo marketing é conhecimento de qualidade. Pois é. Tem muita pesquisa boa ali. O mundo marketing faz conteúdo É, de qualidade. sim, sim. Mas tem muita empresa que cria seu próprio blog Sim. e cria conteúdo. Eu tô falando até de empresas de pesquisa Sim, lógico, mesmo. né? E que faz um conteúdo que às vezes é raso. Então, assim, vamos sair do conteúdo online, né? Uhum. Por exemplo, no meu negócio. Todo mundo já deve ter falado de NPS, sobre Sim, NPS, sim, né? sim. Promoter Score. E assim, quem nunca ouviu falar, com certeza já respondeu. Já recebeu um questionário de qual é a chance de você Sim, sim. indicar para um amigo ou familiar uma determinada empresa, né? E, cara, esse negócio hypou muito por causa disso. O cara escreveu um livro, Sim. né? E, assim, a metodologia é super simples, super fácil. E as pessoas consomem, foram falando, e foi tendo boca a boca, e todo mundo tá fazendo, porque todo mundo tá fazendo, todo mundo foi fazendo. Ninguém sabe pra quê. Não, e assim, hoje você vê até os donos estão lançando o NPS 3.0, e eles, nos Estados Unidos, por exemplo, o NPS é muito criticado, né? Porque ele, na verdade, para muitas empresas não deu certo. Uhum. Porque as pessoas começaram a entender a premissa anterior, que é, tá, por que você tá fazendo isso? Você tá fazendo só por fazer? Só porque você vai ter um número? Pô. E, na verdade, é um dos principais problemas que eu vejo hoje em dia na parte da estratégia que você tá Legal. falando, né? Entrou alguém novo, algum executivo novo naquela empresa, ela falou que tem que ter NPS, mas tem que ter NPS por Pra que quê? tem NPS? É. Você vai ter cultura centralizada no cliente, né? Essa questão do número que é interessante, que aqui a gente está falando de métrica e a gente Uhum. sabe da importância dos dados, né? Ser data-driven. E aí hoje você precisa ter dados para tudo, então precisa fazer pesquisa. Você Perfeito. precisa medir as coisas, né? Então isso virou uma obrigação, né, Uma das obrigação. empresas. É. O Mas problema é fazer mas é um certo. pouco do problema, tipo, é igual quando o cara abre a ferramenta e ele não tem uma dúvida específica sobre o negócio dele, o site dele. É uma pesquisa que não serve de nada, assim. Então, você tem que fazer o NPS porque, sabe, tudo tem que ter aquele o quê, por quê e Eu como, né? vou dar um exemplo prático, assim. E eu tenho tentado falar isso para as empresas e algumas... o formato das empresas é difícil, né, cara? Uhum. Porque muitas vezes as coisas vêm top-down e a pessoa que tá conversando com a gente não tem autonomia para Sim. decidir, se sente até frustrado com relação a isso. Mas, por exemplo, a gente tem vários cases de sucesso de aumento de 20, Uhum. 30 pontos de... Assim, a gente já divulgou da pergunta inicial, tem várias coisas que eu não respondi, mas eu vou É, tentar não, mas daqui a pouco a gente responder volta, a gente Beleza. volta. Mas, assim, meu pensamento é lateralizado, cara. Eu vou pensando no estruturado. A gente vai acabar conversando sobre vinho daqui a pouco. Se vocês deixarem. Mas, o que eu tava falando? Eu tava falando das pessoas da empresa, né? Então, a gente tem vários cases de sucesso. E todos os cases de sucesso, você tem um executivo principal na empresa extremamente comprado com o porquê da pesquisa. O cara Que é a parte quer estratégica, saber e vamos ele dizer tem justamente a estratégia Legal. por detrás. Assim, se der isso aqui, eu vou por aqui. Se der isso aqui, eu vou por aqui. E nas pesquisas que a gente trabalha muito, são as pesquisas de experiência, ela é muito baseada no conceito de você trazer o cliente para o centro da tomada de decisão. assim. Uhum. Entender que a empresa tem que ser client-driven, né? Você tem que ter... Boa. Por exemplo, vou dar um exemplo real. E algumas das empresas que você trabalha têm o bônus do executivo Isso, atrelado. várias têm, Maneiro. várias têm. Mas o ponto que eu tô querendo chegar é que muitas medem, levantam, então a gente faz o trabalho de levantador, fala assim, ó, isso aqui é o que você tem que priorizar, é isso aqui que você tem que mudar, isso aqui vai trazer tanto de resultado, vai trazer tal resultado para você. Só que não tem a cultura, que é a parte que a gente tá falando, né? A gente tava falando antes, de pessoas. O mundo é feito de pessoas no final do dia, né? E aí não tem a cultura, não tem o porquê, não tem o orçamento interno. E aí por que você fez a pesquisa, cara? Só pra você ter o número lá? Por isso que é o que ele tá falando. Quando você coloca a meta atrelada aos executivos, Aí muda. geralmente muda, porque aí tá todo mundo muito interessado em fazer acontecer. Então, meio que obrigatoriamente, a empresa começa a colocar a centralidade no cliente como pauta de discussão, porque tá no bolso de todo mundo. E aí, quando tá no bolso de todo mundo, virou prioridade para todo mundo.
Mas eu já vi, cara, eu vou te falar, vários exemplos de empresas que fazem isso sem estar no bônus, só porque as pessoas querem fazer diferente, entendem que dá resultado. As pessoas se colocam no lugar da empatia, de você ser cliente também, e veem assim, olha, eu como cliente gostaria de uma experiência diferente, sem dúvida, traz resultado. A gente na Quest mostra muito, tá aí na tua camisa ROI, a gente mostra o ROI dos projetos. A gente tem projetos com 900% de ROI. Então, assim, você consegue ter retorno, porque na prática, quando você vê os estudos empíricos, você vê que o cliente tende a ficar muito mais tempo, ele tem uma probabilidade muito menor de cancelar uma assinatura, ou De te de indicar não pra voltar outra na sua pessoa. loja, ou até recomendar, que é uma parte mais intangível, né? A Mais gente difícil. vai chegar nesse ponto do que fazer ali com a pesquisa, mas eu queria dar um zoom out aqui para destacar pra galera que tá ouvindo. Então, a estratégia que você trouxe pra gente foi, cara, trazer o porquê que eu tô fazendo isso. O quem que a gente perguntou aqui, quem eu devo entrevistar, cara, você tem que definir quem é o seu público. É isso. Que é o público da pesquisa ali. Por isso, nesse caso específico, não tem resposta Perfeito. certa. Você que tem que definir baseado no que você quer. Mas aí eu queria colocar um ponto de Por atenção favor. com relação a esse quem. Muito comum as empresas falarem assim, olha, eu quero fazer pesquisa com os meus clientes. Mas eu só tenho a base aqui do meu cliente loyalty. E elas vão só pesquisar um cliente loyalty e estão achando que essa amostra representa o todo de cliente. Esse é o maior erro. O maior erro de pesquisa é definição de público. Isso que eu falo. Maior erro. Então, assim, você está falando com o seu público? Sim, é seu cliente. Eu quero ouvir meus clientes. Mas, nesse caso, a sua amostra tem um viés. Ela tem um viés seleção. Você está ouvindo uma parte do público. Se esse viés for... Assim, toda pesquisa, gente, isso é uma coisa importante também de colocar como disclaimer aqui. Toda pesquisa, por definição, tem problemas metodológicos. Não existe pesquisa perfeita. Não existe. Então, se você vai ver a pesquisa acadêmica, que é uma pesquisa onde você tem um impulso muito importante por você deixar a metodologia muito transparente, o autor vai descrever quais são as limitações que aquela pesquisa tem. Inclusive, na academia, muitas vezes a pessoa tem que falar, olha, quais são os pontos fracos da sua metodologia. Óbvio, quando a gente fala de empresas, quando você vai fazer uma apresentação para um diretor, você não vai ficar, olha, esse aqui é um problema. Mas é muito importante você Essa pesquisa pode estar enviesada. Mas é importante você deixar claro, e assim, acho que qualquer instituto de pesquisa que entrega com qualidade tem um slide de perfil, onde ele deixa transparente que público ele está falando, porque algumas vezes é necessário isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é, o errado é você dizer que aquela amostra que você está alcançando do seu cliente loyalty representa todos os seus clientes. Mas você pode fazer uma pesquisa e falar, olha, aqui conseguimos pegar só o público loyalty, então esse resultado aqui reflete a experiência ou a opinião do meu público mais leal, meu público mais fidelizado. Isso não tem problema nenhum, desde que você seja transparente e coloque a limitação. Agora, o que não dá pra fazer... Não se engane, né? Assim, exatamente, porque tem empresa que se engana, usa isso como... Beleza? Então, isso aqui falando um pouco do público ali. E acho que tem dois pontos aqui ainda que são bem interessantes pra gente já dar essa aula na primeira tópico aqui, que é absurdo. Quer falar qual a quantidade mínima de pessoas, se tem, não tem, como que você faz isso? Porque tem a galera que não sabe nada de pesquisa que fala, mas só falou com 2.000. E tem a galera que entende pesquisa, mas só 2.000 tá ali. Longo, cara. Então, mas acho que é só pra dar uma pincelada e eu vou trazer um ponto Deixa o Bruno falar. que é interessante sobre isso. E como é que a gente pensa nas perguntas aqui? Acho que são os dois pontos para a gente terminar esse bloco. E aí, antes do Bruno falar, eu queria trazer só dois pontos muito rápidos. Número 1, essa questão de quem você entrevistar, quantidade e tal. Eu lembro de um caso, a gente tem um podcast aqui que a gente fez sobre o livro Como Mentir com Estatística, do Daryl Huff. Esse livro é maravilhoso, meu livro predileto da vida. E a gente destacou um exemplo... Quem tem essa visão um pouco mais... Quem leu esse livro tem essa visão um pouco mais crítica da estatística, né? Exato, Do que sim, o pessoal usa muito a estatística para manipular e criar uma história... A gente percebeu no nosso time, a gente tem um do livro aqui, e aí a gente colocou um desses livros como o livro do mês. Cética. A galera começou, a mandar pra gente, olha, essa pesquisa aqui tá completamente será? Então, mas enviesada. A gente vai até falar sobre como confiar nos dados de uma pesquisa já. Mas é porque as pessoas, muita gente tem essa visão de, se é estatística, então tá certo. Alguém botou um gráfico em pizza lá, tá botando um gráfico em pizza, o negócio tá automaticamente... Isso é um tópico que eu deixei bem destacado aqui pra gente poder falar sobre como o que eu vejo confiar de horror, e tal. cara. Isso assim, jornal, revista. é fácil. E no livro do Daryl Huff tem uma passagem lá que a gente fez uma associação nesse podcast que tá aqui, se a galera rolar o feed pra baixo vai achar, que a gente fez sobre na eleição do Donald Trump contra a Hillary Clinton, que é uma porrada de TV falava que a Hillary Clinton ia ser eleita com mais de 90%. Só que não era ninguém que estava encomendando isso
era a TV. Quem estava encomendando as pesquisas era a própria Hillary. Ela encomendava as pesquisas e mandava pra TV o resultado disso. Então, naquele momento ali, tinha um puta viés que você tem que ter o que a gente chama de second level thinking, né? Segundo nível de consciência pra pensar sobre isso, né? Então, com quem você tá entrevistando? Se eu chegar na torcida do Fluminense e falar, você ama o Fluminense? Todo mundo vai falar que sim. Pô. Mas aí vai exatamente no ponto que a gente acabou de falar do viés seleção amostral. Isso aí. Se você quer saber qual o percentual de cada clube na população brasileira, não faz sentido nenhum você ir na frente do Maracanã, da sede do Fluminense e ficar entrevistando as pessoas. É óbvio que você vai ter um viés seleção ali, entendeu? Eu vou na Gávea, na frente da sede do Flamengo, vou ficar entrevistando. É óbvio que eu vou ter um número superestimado. Muito maior, pode crer. Assim, então, voltando aqui, eu queria falar sobre isso e rapidinho do NPS, né, cara? A gente, quando fez o nosso curso, a primeira turma do curso presencial de GA4, a gente já tinha pensado muito bem nas perguntas que a gente queria fazer e o que a gente ia fazer com aquilo depois. O que a gente estava validando? Validando o formato da nossa aula, se as pessoas entenderam os treinamentos, o que elas acharam do treinamento, o que elas acharam do local, porque pra gente era importante. Tanto é que a segunda turma aqui do Rio, a gente tá trocando o local, a gente não vai fazer de novo, porque a gente sabia que aquele local poderia ser um ponto sobre isso. E aí o que a gente tá tentando fazer aqui foi até uma coisa que a gente ouviu no Marcelo Pimenta da Start, no podcast que ele falou com a gente aqui de PLG, Product Led Growth. Ele falou sobre na Start eles terem um NTS, que é o Net Transformation Score, que é depois que eu faço o NPS, colho todos os feedbacks, o que eu faço com isso e quanto isso transformou a minha metodologia aqui, né? Mas aí, voltando ao cerne aqui, como que a gente pensa nas perguntas da pesquisa para que elas me tragam, na realidade, insights e não mais dúvidas, para eu fazer a pesquisa sobre o resultado da pesquisa. Essa é boa. A grande questão é que a gente tem que pensar no que as pessoas estão pensando, né? Medir as pessoas, não medir o que você quer. Porque é isso que acontece na maioria dos casos, né? A gente tem que levantar hipóteses. O que o cliente está pensando, como ele se comporta. E tem uma coisa muito legal. Quando a gente fala de pesquisa, a gente pode fazer a pesquisa com todos os critérios bonitinhos. Mas uma coisa é que o cliente diz que ele faz e outra coisa é o que ele faz. E aí a gente precisa de outras metodologias para poder trazer essa informação. E do caso clássico é pesquisa de intenção de voto. O nome já diz, é intenção. Eu tenho intenção de votar. A minha intenção pode mudar, né? Nos fins, mas 2, 3 dias antes pode mudar. Então, assim, as perguntas, acho que esse também é um dos grandes dificultadores de quem não tem essa expertise, é não saber fazer a pergunta ou fazer a pergunta de acordo com o que a pessoa já quer responder. Não pensar no que o cliente... Você já dá uma enviesada na pergunta mesmo, né? Aí o problema já tá ali. Mas eu acho que aí, nesse ponto específico, até falando da questão eleitoral que você colocou, eu acho que tem um problema de comunicação, né? Que a gente está vendo nessa era online, onde todo mundo tenta vender o seu achado, uma verdade, num clickbait. Então, assim, eu acho que as pesquisas, principalmente eleitorais, começaram durante muito tempo a ser vendidas como realidade. Sim. Como acho que nessa última eleição eu vi algumas empresas de comunicação sendo mais transparentes, falando que é uma fotografia, que aquilo reflete aquele momento no tempo. Na verdade, mas antigamente ninguém falava isso, cara. Né? Porque ninguém falava isso. As pessoas falavam como se aquilo fosse a realidade, é o que vai acontecer. Começaram a falar quantas pessoas foram entrevistadas, inclusive. Exatamente, as coisas não eram muito transparentes. Mas uma coisa, um adicional que vocês falaram, que pega exatamente um exemplo prático que vocês falaram. Bruno falou intenção de voto. Você falou, deixa claro isso. E acho que a parte mais legal é que a última pesquisa, normalmente eleitoral, sai na sexta-feira. Porque não pode ter mais nada sábado e domingo. Sexta-feira, normalmente, não importa aonde, em qual praça for, se é para prefeito, governador, presidente, é o dia do debate da Globo. Sim. Naquele debate é muito importante, porque naquele debate para o voto, são 2 dias que você pode ter mudado a tua intenção de voto numa conversa daquela. E a gente sabe que eleição tem sempre aquele percentual de pessoas indecisas. E as pessoas vão decidir na sábado e domingo, cara. Sim, sim. Tem gente que, por mais que... também é uma visão de viés, né? Que a gente, às vezes, reproduz a nossa classe social. Sim. Tem pessoas que não estão nem aí pra eleição. Sim. E aí, no dia anterior, fala assim, quem vai votar em quem mesmo? E pega um candidato. Sim, isso é extremamente comum para deputado, para os cargos não executivos, né? Geralmente isso é muito comum. Então, assim, se a gente focar... Eleitoral não é a minha especialidade. Claro. Não vamos nem entrar nesse detalhe, porque eu não quero ser cancelado. Mas assim... Não tem, a gente fala de metodologia, não tem como cancelar. As pessoas acham alguma coisa pra te cancelar. Mas,
Pra gente fazer essa virada de bloco aqui da primeira pergunta que a gente fez. Então, sobre a estratégia, é o que você quer fazer com isso, a dor que você quer resolver, Eu o problema posso que responder. você quer analisar, que é como você vai pensar o propósito Uhum. disso. Como fazer pergunta é você tentar não dar na pergunta já uma possível resposta da pessoa e deixar o entendimento dela claro sobre isso para que ela responda com a melhor qualidade, caso seja uma pergunta qualitativa. Isso. Caso seja uma pergunta também quantitativa, você definir o que você quer medir em quantidade ali, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre Por como favor. fazer as Por perguntas. favor. Primeiro, uma coisa que é muito comum a gente fazer é o que a gente chama de quali quant. Qual e quanto? Se você vai tratar um problema que você não tem ideia, Tem que ser por qualitativo. exemplo, eu vou pensar num produto ou serviço novo, eu quero lançar um seguro universitário, por exemplo, que é uma coisa que não tem no mercado. Não vá nunca para uma pesquisa quantitativa direta. Você não vai conseguir fazer as perguntas ou se colocar no lugar, porque você não tem esse lugar. Esse lugar não Exato, existe. você está procurando, né? Então, assim, você tem que fazer uma pergunta qualitativa antes. E aí eu volto ao que eu tava. É uma pesquisa qualitativa antes. Porque a pesquisa qualitativa, ela tem esse formato. Isso aqui é uma pesquisa qualitativa. Sim, a gente tá total. passando agora para pesquisa qualitativa. Então, a quali, geralmente, você tem um roteiro. Vai levantar as hipóteses. Você tem um roteiro assim, mais ou menos que assuntos eu quero abordar. E ela é não estruturada. Boa. Eu posso. E aí- Pode falar. Não, eu ia trazer só um ponto, que você pode pegar essas perguntas a resposta que a galera fez na pesquisa qual e fazer o que, Luciano? Que a gente aprendeu com o Juvenal. Então, a gente fez isso num evento que a gente fez, que foi pegar o resultado da pesquisa, aí a gente tinha um campo específico, que era um texto aberto para o cara poder digitar, e dali a gente fez o que o Juvenal ensinou pra gente, que era um tag cloud mesmo, um word cloud, na verdade, né? Onde a gente ia entender quais eram as melhores palavras que estavam mais em comum entre as dores daquele cara, e a gente usou para poder montar as headlines Mas aí eu da quero, landing quero page, fazer uma sacou? distinção para vocês, Por só favor. pra gente não ter ruído de Isso não é comunicação. pesquisa. Não é. Então, vamos lá. O que é, para eu voltar na definição do que é quali e do que é quant? No mundo digital, cara, vocês prestem atenção. No mundo digital, o povo confunde tudo. E é importantíssimo. Mas eu tô pontuando, E é importante, pra não ter confusão. isso não é Exatamente. quali. Não é. Não é quali. Juvenal, a gente te chama, mas isso não é quali. Tá bom? Não, assim, pegar uma resposta aberta, fazer um word cloud tá certíssimo, não tem nada de errado. Mas não é Só não quali. chama tudo Não pesquisa é, qualitativa. não é. Porque assim, quali é o seguinte, você já viu, sabe aqueles filmes onde eles botam o pessoal numa mesa tipo essa, tem um espelho, uma sala de Tô espelho? ligado. Aquilo é pesquisa quali. Pesquisa quali você tem duas metodologias principais, entrevistas em profundidade Uhum. e focus group. Focus group eu vou lançar um produto, eu coloco o pessoal numa mesa e aí tem uma moderadora ou moderador que vai ficar abordando e estimulando as pessoas a falar, entender a percepção que as pessoas estão tendo com relação àquele produto, elas vão usar, Perfeito. muitas vezes o produto ela vai ver como as pessoas usam. Então a pesquisa quali, ela é complementar à pesquisa quantitativa, porque ela vai justamente no ponto cego da pesquisa quantitativa. É. Quando e aí, assim, era o que eu ia diferenciar no começo, né? A quali, às vezes você vai falar com 5, 6, 7 pessoas. Sim. O objetivo não é ser representativo de uma Perfeito. população, é você levantar insights com muita profundidade sobre algum tema e conseguir observar comportamentos que uma pesquisa quantitativa, onde o cara tá clicando num questionário, Já não vai ter. Acho que o nome, né, pra deixar muito claro, é Isso. isso, né? Qualitativo. Você não tá Isso. falando com um zilhão de pessoas. Mas a definição é ser não estruturado. Ou seja, eu Perfeito. tenho um roteiro, que nem esse Perfeito. bate-papo aqui. Uhum. Só que se a gente devagar e começar a falar de vários outros temas que a gente começou Sim. a falar, tá tudo bem. Numa quant, cara, e aí independente se você vai fazer por telefone, Uhum. vai fazer aplicação web, você vai fazer face-to-face, que é a entrevistadora, tem um formulário, aquele formulário é duro, estático. É claro que dependendo do que você marcar, ele vai para algum outro ponto. Uhum. Mas esse outro ponto é uma pergunta que já existe. É o que normalmente a galera vê aí, Typeform da Isso, vida, pesquisas com SurveyMonkey, Typeform, com Google Docs, aquilo são pesquisas SurveyMonkey, quantitativas. E aí o que as pessoas confundem, que foi o que vocês confundiram, é que você tem campos abertos, que a gente chama, né? Tem qual é, Pergunta aberta, pergunta fechada. dá aqui sua opinião sobre a Quest. E aí a pessoa vai lá, escreve. Isso ainda é quantitativo. Porque você tem a oportunidade, por exemplo, de pegar e fazer um processo de codificação ou um word cloud e transformar aquilo num insight quantitativo. Legal. Repara, se a pessoa ali falar alguma coisa que você não está planejando, Você não vai ver, né? qual é a sua possibilidade de abrir uma conversa nova? Sim. Nenhuma. Por isso, por definição, que isso não é qualitativo Boa. e é quantitativo. E aí, indo num Já passo recortou além, aí, né, Jaque? indo num passo além, hoje muitas empresas da área de pesquisa têm feito comunidades, né? Que aí você lança, é como se fosse uma quali meio que online, né? Você lança as hipóteses, lança os temas e ali a comunidade vai Você conversando, tem vai falando. ferramentas de quali online você tem um grupo de
participantes, pessoas dentro das empresas que fazem parte dessa comunidade e elas ficam interagindo com produtos, né? E as emissoras, algumas têm isso. Sim. Bom, então só para voltar, a gente não devagar completamente na parte de pergunta, né? Então, assim, a primeira coisa, então, dependendo do que você vai pesquisar, você precisa de uma quali-quant. Tem coisa que não dá pra você sentar na mesa. Como é que eu tô pensando no meu objetivo? Você tá perdido. Pensando na estratégia. Perdido. Beleza. Cara, eu não sei o que eu nova. quero, eu não sei o que eu vou encontrar, eu vou com uma quali. É sempre importante, eu acho. Boa. Você consegue fazer as perguntas... Porque tem 2 pontos da dificuldade de fazer pergunta. Uma é técnica mesmo, né? Sim. É assim, se você vai fazer uma pesquisa muito sofisticada, você precisa de um instituto de pesquisa para te apoiar. Perfeito. Porque não só em termos da semântica das perguntas, então, você pode ter um problema na semântica, o como você vai perguntar, vai ficar difícil. A dica geral que eu faria, e que eu vejo muita gente errando, é as pessoas, só porque é linguagem escrita, as pessoas fazem parece um questionário de 1950, sabe? E assim, tenta se comunicar como as pessoas que você quer conversar se comunicam. Tá. Porque uma das coisas que é comum em pesquisa é falha de comunicação mesmo. Você usa você vai, sei lá, entrevistar um público que tem um nível de instrução, por exemplo, educacional mais baixo. E você fica usando palavras muito complexas, vai ter um ruído de comunicação. A pessoa pode interpretar, às vezes, o contrário do que você está querendo dizer. Perfeito. Então não é legal você fazer isso. É importante. Isso é muito importante porque as pessoas, às vezes, elas não investem muito tempo pensando em como vai deixar a pesquisa clara para que não tenha problema de interpretação. E esse é um dos principais viés. Cara, isso que a gente vai falar de viés aqui já quando você terminar teu raciocínio, porque isso é foda, porque a gente fala de viés para já falar depois como é que a gente confia nesse dado. Isso. Porque a gente fala muito aqui na métrica de que pior do que não tomar decisão baseada em dados é tomar decisão baseada em errado. É verdade. E você, às vezes, está enviesando esse dado errado porque tu fez a pergunta que você não investiu o teu tempo para deixar aquela pergunta clara, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, né? Como você vai criar o questionário. Eu acho que eu já vi pessoas errando porque tentam fazer questionários realmente muito complexos. Eu quero fazer uma pesquisa de marca. Gente, vai procurar uma empresa profissional para fazer pesquisa de marca. Agora, você consegue fazer uma pesquisa simples, né? De 5, 6 perguntas, 10 perguntas, que se for alguma coisa que a sua empresa domine. Perfeito. Então, eu quero perguntar só especificamente sobre o meu produto. Cara, você conhece tudo sobre o seu produto, você consegue fazer as perguntas. Agora, preciso fazer lançar um produto novo. Qualquer coisa que seja nova, essa é a dica que eu daria de forma geral, assim, regra de bolso. Se for novo, não estruturado, e vai para quali primeiro. Perfeito. Tá? Porque, assim, dificilmente você vai conseguir esgotar as possibilidades. E, às vezes, a pessoa que é usuário de um produto parecido, que você chamou para quali, ela vai ter uma ideia que vai te ajudar muito na criação do seu produto, entendeu? E você não teve essa ideia. Então, essa é a ideia da quali. Então, eu entendo que a gente aqui tá falando mais de quant, que é a minha especialidade, mas eu entendo... É bom entender. Falar. Mas sempre quando a gente faz quant também no mundo do marketing, a gente sempre conversa com pessoas muito importante, da área. Cara. Validar o questionário também. Cara, porque isso é muito ruim, né? Sempre. Eu acho que vocês finalizaram aqui para fazer essas 2 perguntas, né? Que quais são os principais vieses que as pessoas cometem em pesquisa que podem invalidar essa pesquisa ou fazer ela ir para o caminho errado? Porque, e é justamente unindo isso para a gente juntar as 2 perguntas aqui, é como que eu posso confiar no número, no resultado daquela pesquisa? O que eu posso ter em mente para questionar até se a pergunta, se a pesquisa no final das contas eu tenho que invalidar porque não está funcionando? Eu acho que 90% do que a gente vê aí não é pesquisa, é enquete. Legal. E desses 95 estão com metodologias totalmente erradas, estão com o universo errado, nível de confiança errado. Fala um pouquinho pra gente. Taxa de margem de erro errado. Porra. Então, assim, tem a questão assim que pesquisa a gente acha... Por isso que a gente falou no início, né? As pessoas precisam de dados para se basear, para tomar uma decisão. E aí, hoje em dia, cada vez mais. E aí, faça a pesquisa sem os critérios. Perfeito. E assim, só que pesquisa é igual você construir um carro. Não adianta você fazer um carro e ele não vai andar. Simplesmente. E aí, uma pesquisa que tá errada, não vai adiantar de nada. Entendeu? O Fabinho pode falar de universo, de margem de erro, porque isso é o fundamento. Cara, 95% do que a gente recebe, sei lá, umas 3 pesquisas por dia no mundo do marketing. Pelo menos. Para vocês participarem. Não, pra gente noticiar. Tá. Pesquisas, entre aspas. Sem brincadeira, a gente recebe de 2 a 3 por dia. Por dia. E aí tem umas que eu não dou nem, infelizmente, não é arrogância, mas eu não dou nem o trabalho de olhar, porque eu sei que aquilo ali, cara, não é uma pesquisa, né?
não vou dizer que é séria, a pessoa às vezes faz sem... Tá se esforçando, É, ela não entende. Não, né? a gente tá dando um tapa na cara de algumas pessoas aqui agora que estão ouvindo a gente, até em certos momentos na gente aqui também, que é bem interessante, porque o que eu conheço de influenciador que fez. Eu fiz uma pesquisa, aí tu fez uma enquete, eu entendi o resultado sobre isso, mas você fez dentro da tua bolha. Né? Cara, esse é o Sim. ponto que eu ia falar, que é o primeiro viés, e ele é de longe o mais comum. Mas ele é um viés, eu sou economista, eu gosto muito de uma área da economia que chama Behavior Economics. Behavior Economics. Que se você... Basicamente, Behavior Economics é o estudo dos vieses que os seres humanos têm. E a gente tem muitos, cara. Nosso pensamento é um pensamento fraudulento. Exato, A gente construiu o nosso pensamento durante o processo evolutivo para sobreviver. E não para estar certo, muitas vezes, entendeu? E a gente precisa sobrescrever esse impulso de querer estar certo. E uma das coisas que é mais comum que a gente vê é exatamente o que você falou. Gente que faz enquete no Instagram e aí pega aquilo ali como verdade. Cara, você tá numa bolha, você vai fazer a enquete dali no Instagram. E aí você pode falar... Que aí eu pego o gancho da pergunta que eu não respondi, que foi a última, assim, quantas pessoas eu tenho que falar? Pô. Isso às vezes é menos importante, cara. Mesmo Legal. uma quant. É menos Legal. importante. Porque eu posso entrevistar 50 mil pessoas. Tá? Eu vou dar o exemplo do time de futebol aqui para não ficar polêmico. Se eu fizer as minhas 50 mil entrevistas na frente da Gávea, tem alguma validade essa pesquisa? Adiantou fazer 50 mil entrevistas? Não vale de nada. Não. Então, a quantidade, ela é menos importante do que a qualidade da sua amostra. O que é a qualidade? Os percentuais, né, de representação da sua população, eles têm que ser iguais na sua amostra do que você tem na sua população. O que significa isso? Se eu tenho eu quero fazer uma amostra representativa da população brasileira. Eu tenho, sei lá, próximo a 50% de classe C, dependendo do critério de renda que você use, eu preciso ter 50% de classe C na minha amostra. Legal. Se eu tiver 30%, 20%, eu vou ter uma subrepresentação. E se o que eu estou medindo tiver correlacionado, por exemplo, eu estou medindo a probabilidade da pessoa comprar um utensílio doméstico nos próximos 12 meses. Que é uma coisa que a gente sabe que a classe C... Todas as classes sociais têm muito, mas a partir da classe C você começa a ter mais acesso, né? Então, você pode ter um viés grande aí, você vai estar subrepresentando uma classe social que é importante e muito grande na população brasileira. Então, não adianta a gente só pensar em quantidade, a gente precisa pensar na qualidade. Qualidade, né? perfeito. E isso para as empresas também, que é o caso que eu dei lá do cliente loyalty. Eu sempre vou no extremo porque fica muito fácil de entender. Mas você pode pensar da graduação do extremo até o pouco extremo. Acho que um exemplo muito rápido até, e é bom que vocês já corrigem se estiver errado. A gente está estruturando, nesse momento que a gente grava o podcast aqui, uma pesquisa com o E-Commerce Brasil de maturidade analítica do e-commerce brasileiro. Beleza. O E-Commerce Brasil é um portal que fala com uma porrada de e-commerce. Então, para mim, ele é mega relevante. Só que para mim também é interessante tentar trazer uma Vetex, uma loja integrada, uma Nuvem Shop, uma Tray, porque eu tô falando com vários níveis de e-commerce diferentes, né? Se eu quisesse saber, por exemplo, o nível de maturidade analítica do profissional de analytics, sei lá, cara, eu estaria totalmente enviesado, porque eu ia falar com meus alunos, uma porrada de gente ia falar coisas maravilhosas e falar assim, maturidade maravilhosa. Mas na realidade não, se eu quero saber a maturidade analítica, sei lá, do mercado de digital, eu tenho que falar com a influenciadora, eu vou ter que falar com o mercado digital, né? Eu vou ter que abrir isso. E essa é a maior dificuldade para você fazer pesquisa exato. real, que é você chegar, como você chega nas pessoas que você precisa falar, né? Como eu falei antes, pesquisa tem sempre limitação metodológica. A amostragem só existe, e aí isso é uma coisa que ninguém sabe, só existe porque é impossível você conseguir falar com a sua população. Você demora a ideia muito do tempo, censo. É impossível porque eu respondi tempo, o censo. custo ou logística. Eu respondi o censo em 2022. Mas o censo não é censo. Não, sim. Ele não é censo. Você não fala com todos os brasileiros de verdade. Então, eu acho que isso é muito legal. É uma amostra gigantesca, mas mesmo o censo, cara, não é censo. Sim, o censo, em 2000, esse podcast saiu agora em 2023. Em 2022 eu respondi o censo. 5, 6 minutinhos ali, respondi e tal. E a menina, a pesquisadora, chegou pra mim e falou o seguinte, ó, daqui a 10 anos eu vou voltar a fazer essa pesquisa com você. Eu falei, tá bom, obrigado. Ou seja, eu só participo de novo do censo daqui a 10 anos. Sim. Só que a minha vida pode mudar ano que vem é de já. 10 em 10, de 10 em 10, né? Tem a PNAD que ela então, Você quebrou agora, quebrou as pernas agora falando que o censo é amostra. Eu nunca tinha pensado sobre isso, porque realmente ele fala com o chefe da família ali, ou quem tá em casa, né?
Gente, são 220 milhões de É, como é que você não, vai falar com não todo tem mundo? como, você vai Fala demorar com meu muito filho, tempo. não fala com... É Ele vai isso. ter a pesquisa atrasada. Mas, gente, por definição, as pessoas nunca pensaram, mas a amostra só existe porque É. o custo é muito alto, ou é logisticamente impossível chegar, Sim. ou porque demora muito. Não, mas o censo é o que mais próximo chega, né? Porque Isso. ele vai em Por isso que todas, chamam de teoricamente, em censo. todas Isso. as residências do É Brasil, muito, né? é muito representativo. É Isso muito representativo. É. Eu não tô criticando o censo, tá? O Lógico, censo é extremamente bem lógico, feito. Eu tô dizendo que do ponto de vista Mas é uma real, amostra. não é um censo. O censo é você falar com todo mundo dentro de Boa. uma população. Então, voltando 2 passos aqui, para a gente tentar agora de forma mais pragmática. O que seriam os principais vieses, então? A gente falou um pouco aqui já de você confundir pesquisa com enquete, fazer enquete no teu Instagram e achar que essa é a verdade, olhar para tua bolha, Quali, quant. quali, Então, quant. vou falar outros viés que são Boa. comuns, tá? Vou Boa. falar dos comuns porque acho que são os que mais afetam as pessoas. Você tem viés que falam um pouquinho sobre aquela parte de criação de questionário que a gente falou. Tá. Que são pessoas que querem muito... Tem Uma a ver com o viés resposta. humano. Elas querem muito uma resposta. Então, elas estimulam, na semântica da pergunta, uma determinada interpretação. Dá um exemplo aí pra gente. Então, por exemplo, eu quero que o resultado... Eu vou te falar uma real, tá? Tá. Fui numa concessionária, resumo meu carro e eu saí. E aí a pergunta de Pô, pra satisfação você- deles... Pra você deve ser igual a gente, né? Você recebe a Teoricamente, ele pesquisa. não pode responder pesquisa, Então, né? Nós não é, Eu não mas- podemos. respondo, eu não respondo. É, Nós mas não ele, podemos, ele como respondeu profissional a de pesquisa. pesquisa, ele chegar e receber a pesquisa, no mínimo, deve dar vontade. Deixa eu te ajudar. É. Pega um papel, uma caneta. Não, mas aí, É. cara... A gente, quando vai conversar com alguém, olha o site e fala assim: então, cara, deixa eu te dar uma moral aqui que tá tudo cagado. Mas esse daí eu sei até porque o cara faz, mas a pergunta do cara era: você é um cliente totalmente satisfeito? A pergunta do cara é. Não, As duas opções eram sim e não. Pelo amor Ou você é totalmente satisfeito ou não totalmente satisfeito. puto pra caralho. Aí eu falei, cara, O que você fez? O que você fez? eu falei. Eu não sei. respondo. Eu só peguei a pergunta e levei pra Quest e falei assim, galera, vamos dar risada disso aí. Foi isso que eu fiz, mas a gente Cara, dá muita então risada você dessas de perguntas. concessionária, presta atenção. Filma bem essas 2 pessoas aqui, não faça pesquisa com eles. Não, e assim- E pense bem na E pergunta. aí eu vou falar de um outro viés que é comum quando a gente fala de pesquisa de experiência. Que é, o que acontece, eu sei o que aconteceu nessa concessionária, ele recebeu uma bonificação, né? Pra responder a pesquisa. Ali, É. tá. E aí ele ficava... Você via a comunicação, assim, tinha vários banners. Cliente nota 10, cliente nota 10. Que tinha uma outra pergunta, que é a pergunta que valia. Ele tinha essa e tinha depois uma pergunta seguinte, que era uma escala. Uhum. Que era a pergunta oficial, que era feita pelo estudo de pesquisa. E ele ficava o tempo todo estimulando o cliente da nota 10. A pessoa falava assim, olha, não esquece da nota 10, tá? Porque 10 é muito importante pra mim. Tem outro viés. Aí o que acontece é, você não tá medindo real a experiência do cliente. A pessoa lá na ponta, ela tem contato Porra. com o processo de coleta da pesquisa. Caraca, E ela destrói a sua Mas, nota. eu queria tirar uma. Agora é a parte da consultoria, né? Imagina só que você tenha um curso presencial. E aí você tá no final do curso onde você entregou o ápice Ninguém do vai te dizer conteúdo. que não gostou. Então a gente enviesou a nossa pesquisa. Mas isso é proposital, porque depois a gente bota na página NPS de tanto. Não, mas peraí, fala aí. Sabe Mas da é porque, estratégia, tipo, não? a gente fez Vocês fez fizeram um uma- curso muito legal, que muito entregou legal. muito E conteúdo. no último dia, no último minuto, depois de a gente ter entregue tipo uma puta parada pros caras no curso, a gente chegou e falou assim, ó, Agora vocês vão responder a você pesquisa. respondeu o Não, NPS pra gente? teoricamente, nisso aí não tem nada de errado. Tá. Não Nada tem. errado. Só que a pessoa tá muito mais associada à última experiência que viveu, que foi fantástica. É, Melhor pra E a teoricamente, nossa ideia era justamente não espaçar muito tempo Não. da experiência que o cara isso viveu não, pra ele isso não poder tem dar nada de nota. errado, cara. É bem diferente do que eu tô falando. Então, nosso NPS ser de 99 é... O que eu tô dizendo é, verídico. seria muito errado se vocês, no final do dia, lá no último dia do curso, vocês estivessem falando assim, pessoal, olha, vocês vão receber uma pesquisa em seguida, quando vocês saírem daqui, e não esqueçam de marcar lá a nota 10, porque a nota 10 é o que a gente precisa, entendeu? Não, Isso é errado. A gente ainda fala Agora, inclusive, que você se não for marcar comentário, nota, pode quem meter marcar uma- nota 10, tirar o print, vou te dar... E você pode até falar, não tá errado, você fez o curso, falar assim, gente, vocês vão receber uma pesquisa, fiquem tranquilos, é confiável, podem responder. Uhum. Não tem nada de errado, cara. Uhum. Você está estimulando a participação da pesquisa. Mas você não pode falar a nota que a pessoa tem que responder. Ou aí, tá, a Eu pergunta... ainda faço o contrário, eu peço pra ele dar a nota ruim. Eu falo, ó, se a gente fez alguma merda aqui, eu Isso, quero que vocês tá tudo falem. certo. Porque o que eu quero é isso, no final. Exatamente. É que assim, o que está acontecendo é... O NPS, ele de alguma forma, ele é uma medição de lealdade do cliente. Uhum. Ele é uma medição de lealdade do cliente, de alguma forma, ela sempre vai levar em consideração o custo-benefício. Então, se vocês entregaram sim. muito valor por um preço que não foi alto,
cara, os clientes vão sair dando nota 10. Por isso que no final a gente dá Não tem o bônus. como, entendeu? É por isso que a gente dá o bônus no final, cara. Você entendeu? Não, eu entendi. Eu só tô perguntando se a gente tá fazendo certo. Ô, Luciano, eu cursei 1 ano de pós-graduação de pesquisa na UERJ. Eu não saí de lá, mas eu fiz, pô. O que eu mais anotei foi isso. Transmita o UAU e faça pesquisa na sequência. Entendi. E aí, já que eu trouxe esse debate aqui, a gente falou muitos vieses, e a minha pergunta agora é, o que a gente tem que analisar para poder saber se aquela pesquisa é confiável ou não? A gente vê isso em diversos cenários, né? Cara, é difícil. E aí até trazer um exemplo que é muito legal, que acho que todo mundo vivencia aqui, ou já vivenciou alguma vez na vida, eu acho, né? Pelo menos quem ouve aqui da nossa bolha, eu acho que já pediu iFood alguma vez, mano. E aí quando o motoboy, a motoboy lá, a motogirl vai entregar pra você a comida, fala assim, pô, não esquece de me dar uma joinha lá. Uhum. Ou seja, você só dá a nota quando é positivo, quando é negativo tu esquece de dar a Por isso nota, que né? você olha É igual lá, o Uber, tu só dá 5 a nota é 4 ponto muito, quase 5, né? Sempre. É igual o Uber, é muito difícil você ter alguém Sim. que vai lá e dá nota baixa. É complicado você estimular, né? Porque você fica ali naquela linha tênue. Se você responder, você vai ganhar um brinde. Você concorre. Isso é uma linha muito tênue de você estimular e a pessoa fazer por fazer ou fazer e trazer um resultado ruim. Geralmente, quem responde pesquisa é uma pessoa muito engajada para o bem ou para o mal. Nesse sentido, né? Então, assim, é muito difícil você... Por isso a questão da amostra é muito importante, né? Você ter uma amostra representativa sem ter esse incentivo é muito importante. Né? E nem sempre a pessoa que vai responder tem maturidade. Vou dar um exemplo que eu muitas vezes não sou a pessoa com maturidade para analisar. Restaurante. Seus clientes aí de restaurante. Chega para mim depois, junto com a conta, e pede para eu responder. Você acha que alguma vez eu dei 10 em custo-benefício? Eu sempre acho que pode ser mais barato. Mas o custo-benefício é um atributo que geralmente não recebe 10. Não vai. É muito. Eu comi, gostei, mas pô, achei caro. Porque eu tô pagando a conta, tô vendo o valor final. Depende do restaurante. Se você for num PF lá que tu pagou 10 reais, comeu 2 pratos. Se fosse o esquimó. Você tá indo no restaurante caro. Se fosse o esquimó no centro do Rio. Playboy, né? Esquimó no centro do Rio dava 10, tá maluco? Mas assim, vamos lá, respondendo essa daí, assim, como é que a gente identifica uma pesquisa? A primeira coisa que eu falaria todos os estudos que aparecem na televisão são estudos críveis, são estudos que não são contratados à toa. Então é muito importante, primeiro, eu não tô falando ainda dentro da sua empresa, né? Ou de uma informação que você recebeu. Tô falando, porque existe essa responsabilidade vou falar pública, pra você, né? todos que aparecem na televisão, mais ou menos. Nem todos, né? Mas assim... Eu conheço alguns que principais. têm os vieses bem... Político, então, nossa... Então, vamos lá, vou falar assim, os principais, o IPEC é um antigo Ibope, você pode confiar. Assim, todos que tiverem Datafolha, são muito tradicionais. O antigo Ibope que você falou e Datafolha. Esses daí são os principais. Boa. É que agora, para pesquisa pesquisa de opinião de eleitoral, né? E de mercado, uma Nielsen da vida, uma GFK, Cantar. Então, assim, todos esses, que são os principais, eles vão ser confiáveis. Realmente, acho que o Bruno tá trazendo um ponto que, ultimamente, a gente tem visto players menores entrando nas pesquisas eleitorais por causa do preço, tá? Mas o que é uma coisa que é interessante sobre a pesquisa eleitoral, e a gente tá falando da transparência metodológica, você consegue lá, tudo é público, você consegue ver quanto custou, você consegue abrir o questionário e ver que as perguntas que as pessoas estão fazendo. Então, se você quiser, e eu acho que isso fala do ponto como confiar. Perfeito. Se você é uma pessoa que entende de pesquisa, vai lá e olha. Eu fiz isso. Eu vi algumas pesquisas, eu fui lá no TSE, você consegue achar você vê que eles sempre divulgam um código da pesquisa. Tem que homologado, né? Isso, eles homologam aquela pesquisa, ele tem um questionário lá, você pode olhar, as perguntas que foram feitas, se foram estimuladas com viés e tal, você consegue ler. Então, você pode olhar. Agora, cara, em pesquisas que chegam pra gente, geralmente as pesquisas são divulgadas em revistas e tal, é difícil, cara, porque assim, tem muitas etapas do processo de pesquisa que podem ter viés e que não vão ser transparentes para um leitor ou para uma pessoa que está consumindo informação em mais alto nível, mesmo dentro de uma empresa. Então, por exemplo, uma pessoa que está ouvindo aqui é um executivo, aí vem alguém da equipe, fez uma pesquisa e trouxe para ele. Às vezes a pessoa cometeu algum erro no questionário, ele não vai estar tendo acesso ao questionário. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco do senso crítico de a gente entender esses principais componentes da pesquisa. A amostra, então a amostra ela tem que ter um tamanho bom e tá refletindo a sua população. O questionário, se você puder olhar ou entender as perguntas que estão sendo feitas, é importante porque é um lugar comum de viés. E a análise, que é o ponto que você falou do livro, cara, que é o terceiro componente, tentar entender se a pessoa que está falando
ela tem algum interesse em um determinado resultado. Então, o A pessoa que interlocutor tá falando é a pessoa que tá está apresentando. comunicando o resultado. Eu já Pode ser um portal, pode ser a mídia, Já- pode ser uma pessoa que está apresentando dentro da sua empresa. Já engata na tua resposta aí sobre isso a seguinte questão, que era uma pauta da pergunta aqui. Como que, beleza, a gente falou muito sobre coletar, beleza? Uma vez que a gente conseguiu fazer a pesquisa com tudo que a gente falou aqui agora, conseguiu coletar os resultados da pesquisa, entrevistou as pessoas, a gente entendeu todo o método aqui. Agora que eu tenho isso, como que eu estruturo essas respostas para fácil compreensão das pessoas para que a gente possa transformar isso em insight? Aí acho que já vai Vai querer falar alguma coisa com o anterior, né, Bruno? Você tá falando junto. eu acho que é justamente com relação à análise. A gente falou tanto da coleta e tudo, da metodologia. A análise também é outro ponto super Sim. importante que você aí que acho que fica ainda mais mais enviesada. fica mais aberto para o viés, porque ali entra uma coisa meio que uma visão externa, né, da pesquisa, que não tá, o número tá ali, o número diz 50% ou 49% ou 48%. E aí, como você vai analisar aquilo, também pode trazer um viés bem E grande. até não só como você vai analisar, né? Mas a forma como você entrega esse resultado. Sim. Porque às Você vezes pode você entrega. entregar 50% como copo cheio pra caralho, sabe? Isso. Não, você Tudo isso destaca. depende, né? Você pega E uma depende da pergunta, pergunta, principalmente. Você pega uma pergunta, por exemplo, qual a principal linguagem de programação que as pessoas utilizam? X por 29% responderam que estão fazendo com tal linguagem. Só que quando você vai ler, teve 53 que falaram que usam outra. Só que você destacou os 29. Então, né? A forma como você entregou o mas resultado. isso claramente é uma desonestidade. Esse é o ponto que você consegue. Se você entende estatística, você consegue achar a desonestidade. Você, sem querer, deu a dica. Quando uma manchete destaca um número que é baixo, eu já tenho quase certeza que o cara tá manipulando aquele negócio. Porque assim. Por que você tá dando destaque para um número que é 29%, cara? Se o número de destaque é 29%, é porque tu tá forçando a barra. Cadê os outros 70%? Tinha muita resposta, foi tudo muito baixo. Muito segmentado, né? Ou realmente. Mas já é um indicativo que o cara tá querendo contar alguma história. Legal. Né? E no final do dia, todo ser humano tem um viés. Sim, todo sim. mundo vai ter um viés de interpretação. Quem toma um insight também é um ser humano. Então. Exatamente. Então, exato. todas as pessoas que estão ali interpretando, elas vão ter um viés. Então, a primeira coisa que eu falaria é seja cético. Pergunte. Aqui no Brasil, a gente tem um pouco de constrangimento com isso. Então, assim, meus clientes, cara, perguntam muito, eu fico muito confortável para responder pergunta, porque a gente faz de forma transparente. E aqui no podcast, galera que ouve, assiste, a gente sabe. A gente já fez um podcast sobre habilidades e a gente disse 3 habilidades ali que são mega importantes. E, cara, essas habilidades não são só importantes pra gente de métricas analíticas. Eu trago isso desde a minha faculdade, trago isso desde a pós lá e tal, de pesquisa, justamente nisso. Que é, cara, saiba fazer perguntas, entenda o contexto e seja cético. É isso, cara. Ponto. Porque, cara... Isso já te leva acabou. 50% de você pegar as falhas na pesquisa. Porque se você não acreditar em tudo que a pessoa está falando, fizer perguntas-chave, você vai conseguir identificar uma boa parte dos problemas de metodologia e dos problemas de análise. Porque, assim, é o que eu tô falando, tem muita coisa que não dá pra você, não tem como você identificar sem você ter uma publicação de um artigo, né? E é por isso que a academia é tão chata com isso, tem que publicar e Cara, detalhar porque tudo. vai Porque é drivar a assim opinião que de muita você consegue gente. olhar o detalhe e falar, olha, isso aqui tá um problema nos teus resultados, ok? Geralmente em pesquisas corporativas você não consegue ter o mesmo nível de detalhamento, mas vamos falar sobre o processo de análise aqui, tá? E assim, você sempre... Eu acho que a maior dificuldade no final é você construir uma história, né? Porque apesar de construir uma história ter um perigo de você colocar um viés, as pessoas compram histórias, cara. Então, assim, e vocês devem viver com métricas, vocês devem ver isso, assim. A gente gravou um podcast de como contar a história com dados. Isso, porque assim, no final do dia é isso que vai valer no seu entregável. Se você entrega um PowerPoint ou um dashboard, o que quer que seja, com um monte de número, e você não tem uma história por trás, você não está contando uma narrativa que vai fazer sentido para o cliente, desiste. É mais um motivo para que a pesquisa não serviu de porra nenhuma. Exatamente. As pessoas querem respostas, né? É muito cara. interessante. Não, eu Elas acho tão que eu queria que ele cagando. trouxesse um ponto que é: e quando a resposta não é conveniente ao que o cara queria? Cara, mas eu vou te falar. E aí, Porque tem gente mais que acredita. eu vou falar Acho que a sobre gente isso. tem muitos- Não, as pessoas os só nossos acreditam clientes, que o dado é confiável, a métrica é confiável, quando ela é conveniente à sua opinião. Quando ela é inconveniente, fala, mas de onde foi? Quais pessoas você entrevistou? Era quem? Que bolha? Aí eu vou ser O cético. cara vai ler. Aí pra ver eu quais vou ser foram as perguntas cético. que foram feitas. aí que aparece, parece até quando, que a gente brinca naquele ditado, né, que quando começa a chover, aparece vendedor de guarda-chuva, aparecem os especialistas em pesquisa. Quando dá uma coisa que a pessoa não concorda, peraí, é que amostra, não sei o quê, aí os céticos aparecem. É só quando dá o que eles não querem, mas quando dá o que quer, não, tá lindo. Maravilhosa. Maravilhosa. Vou dar um exemplo. Ó. Eu fiz Excelente. uma enquete no meu LinkedIn já tem um tempo.
perguntando como é que era a relação de amor e ódio das pessoas com a nova versão da ferramenta, que era o Google Analytics 4. E assim, mais de 70% das pessoas falam que estavam odiando, o restante, algumas pessoas falam que amando, e outras pessoas em cima do muro. Só que eu deixei bem claro na minha descrição que, pô, vota, mas vem aqui no comentário e detalha. Porque, pra mim, eu tava cagando no sim, ou amo, Você ou queria odeio. saber o motivo. conta O motivo, pra gente fazer o debate ali. Uhum. Então, se você tá odiando, qual é o teu plano? Uhum. Você vai usar a ferramenta com ódio ou você vai mudar? E aí o que eu fui fazendo ali, o debate que eu fui promovendo, foi justamente isso, cara. Assim, cara, a gente tá falando aqui de uma ferramenta que um monte de vocês estão falando que odeiam, só que vocês não têm budget para ferramenta de analytics, vocês não têm budget para treinamento disso, vocês não têm budget para equipe disso, vocês nem têm equipe para isso. Pô, cala a boca e aceita. Você não tá fazendo nada. Então usa a ferramenta de graça. Você não tem envergadura moral, como diria Paulo Bonfá, para poder falar qualquer merda. Você não paga. Você não tem investimento, você não tem equipe, você não tem time, você não tem gente para pensar, você não tem investimento para treinar sobre isso. Você tá reclamando? Pô, cala sua boca e aceita essa porra, você não tá falando nada. E é de Engole graça. o choro. É, Tinha que ter acabou. na sua... Uma na coisa sua- era na você sua debater. enquete. Vou É. ficar quietinho engolindo o choro. Uma coisa é você debater e falar assim, pô, odeio e conta disso, porque teve gente fazendo isso, inclusive, né? Para ser justo, teve gente que falou assim, cara, odeio, e isso abriu precedente para eu pensar em outra ferramenta. Mano, E abrir até aqui internamente como é que eu vou investir nisso Eu e não tal. conheço especificamente, mas É. tem que ver qual é a estratégia da empresa. Lógico. Que aí acho que eu uso também como gancho pro que eu ia falar. Boa. No final do dia, cara, pesquisa depende do que... Por que a Quest especificamente nichou em experiência do cliente? Porque é o que a gente entende muito bem, sabe fazer muito bem. Eu sou um pouco cético e desconfio dessas empresas que fazem todos os tipos de pesquisa. Eu sou Qualquer muito bom em pesquisa, pesquisa de RH, sou muito bom em pesquisa eleitoral. Provavelmente ela não é Você tão tem que boa em entender um todos. pouquinho, né? É. Não, cara, faz porque- tudo, não faz nada, né? É porque, assim, no final do dia, você quando entrega métricas relacionadas a ads e tal, você tem que entender de negócio. Sim, total. E pesquisa, pro que eu faço, é muito negócio. Então, quando eu tenho que entregar, e é onde eu amarro com a parte da narrativa que eu tava colocando de Boa. contar uma história. A análise, você tem que entender muito bem do assunto da pesquisa. Porque não adianta... eu vou fazer as perguntas certas, eu vou ter lá o percentual. Se você não atende, você não consegue criar a história. Você não consegue amarrar a pergunta 4 com a 5, com a 8 e dizer, olha, isso aqui tem a ver com isso aqui está correlacionado. Porque na análise, no final das contas, você precisa saber os cruzamentos certos. Você precisa saber... Vou dar um exemplo do cruzamento certo para a gente entender como isso é importante. Vamos supor que eu tenho um insight geral que deu que 50% dos meus clientes acham uma coisa. Mas aí eu cruzo lá por região e eu vejo que, na verdade, a região sudeste é 90%, a região sul é 80%, a outra é 70%, uma é 20%, a outra é 10%. Então aquele 50% ele é um meio que não fala nada. Uhum. Na verdade eu tenho vamos supor que esse percentual você já gosta do seu produto. Eu tenho algumas regiões que adoram e outras regiões que odeiam. O que é muito comum no Brasil, né? Porque Isso. a gente tem um país muito grande. Então o que eu quero dizer porque uma dica para análise muitas vezes olhar o todo não quer dizer absolutamente nada. Verdade. Estratifique o resultado, desagregue o Muito bom você ter resultado. trazido isso. A gente viu uma pesquisa recente sobre finanças. E a gente viu que, por exemplo, o homem ele é mais ligado a esse tema do que para a mulher. Uhum. E a gente viu também que, tipo, cartão de crédito é mais utilizado. Mas mais utilizado aonde? No Sudeste. Vai para Nordeste, Norte, mais Muda Pix, muito, cara. mais boleto e É. tal. Então, assim, muda. Isso que você trouxe é muito importante. Estratificar a pesquisa, entrar dentro dela, olhar os cruzamentos. Isso é muito importante. E quando a gente tá falando... Mas para fazer isso tem que saber fazer, né? É. Porque tem que fazer com o estudo de pesquisa. O que eu penso também, a gente tá falando da análise aqui já, como é que a gente interpreta essa análise, como é que a gente parte pra ação, né? Uhum. Então, acho que já é o debate que a gente tá falando aqui agora. Pra essa pesquisa não ser engavetada, Uhum. eu tenho que pegar o resultado disso e fazer alguma coisa com ela. Sim. Não sei se eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, uma quantidade de pesquisa que você vê e o que o mercado interpreta dessas pesquisas e que você, de fato, de um ano para o outro, vê que mudou o resultado de uma pesquisa porque a galera pegou o resultado da pesquisa anterior e botou em prática na sua empresa, na sua carreira e tal. E você, pela quantidade de pesquisa que você faz, como é que você vê seus clientes também pegando o resultado disso e promovendo algum tipo de experiência e mudança na experiência para que promova? Porque, pelo menos para mim, eu queria saber se vocês concordam e qual a interpretação de vocês. Quando eu lá atrás, que foi o tema do início aqui de tudo, eu pensei na estratégia que eu quero com isso, cara, a minha análise, ela driva para mim o objetivo do que eu vou encontrar nos meus dados. Uhum. Tem certos momentos que eu falo assim, eu não vou olhar para esse dado agora, porque eu fiz essa pesquisa para ver isso. Então, qual é o dado que me traz a resposta disso? Uhum. Eu vou analisar ele agora, Uhum. porque o meu intuito era isso, né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa aqui, pensando em como a gente pode melhorar o nosso produto, cara, quem tá gostando, eu vou olhar depois.
Eu quero ver quem tá puto. Uhum. Porque ela vai ter algum motivo dela tá puta, às vezes que eu não tô vendo. Quem tá amando, pode ter experiência que eu vou melhorar. Mas a pessoa já tá gostando. Mas né? aí eu vou criticar a tua favor, metodologia por de favor. análise. Por favor. É muito importante sempre colocar todo mundo, quem tá Sim, gostando e perfeito. quem tá puto ao mesmo tempo. Perfeito. Porque senão você corre o risco, por exemplo, eu tenho um feature que eu tenho 80% que gosta e 20% que não gosta. Aí eu vou olhar só o lado de quem não gosta. Aí eu vou tirar o feature porque tem 20% que tá gostando. Aí eu Não, dou um tiro no de pé porque é os maluco, 80% que estão gostando, você entende? sim, sim, E tem lógico, empresas que isso é olham tudo assim, falam assim, maluco, vamos olhar só os detratores. Aí tem que ter maturidade. Não, é, gente. é. Enfim, eu não quero entrar muito no técnico e muito também Boa. na pesquisa de experiência, mas é muito comum você ter causas relacionadas a terem uma alta detração. Detração é clientes que estão insatisfeitos com aquela determinada causa, produto, entrega, o que quer que seja. Quando você olha no relativo, ela ainda é muito mais positiva do que Sim, negativa. Isso acho que é o que a gente bate muitas vezes aqui também, né? A gente às vezes olha um aluno, porra, a gente tem, sei lá, 1000 alunos fizeram aquele curso. Um aluno chegou e falou assim, eu acho que a ordem tem que ser esse na frente daquele. Pô, 999 falaram porra nenhuma disso. Pô, eu não vou olhar tem pra muito essa merda cuidado, agora. cara. Tem que ter muito cuidado. Eu falo Mesmo isso que assim, talvez ele possa ter uma razão que me você ajude. não muda um processo inteiro porque tem um Exato, verbatim de um cara te dando uma exato, ideia. Exato, A não ser que seja uma sugestão que não afete os outros. exato. Você vai mudar alguma coisa que pode ser uma coisa com pouco impacto pros outros? Beleza. Mas assim, tem que ter muito cuidado com isso, Sim, pra você não resolver pra um e piorar pra E outro. piorar pra todo mundo. É. E é perfeito. interessante, a gente falou de inovação, né? Quando que eu devo fazer pesquisa? Quando eu vou lançar algo novo. Mas tem o clássico do Henry Ford, né? Se eu perguntasse para as Isso, pessoas o que eles iam querer cavalos Cavalos mais rápidos. rápidos. Não iam É. querer o carro. E o Steve Jobs é a mesma coisa, eu, né? Isso eu, é meio doido. eu particularmente não acredito muito no uso da pesquisa tradicional, essa é a minha opinião, tá? Tanto que eu não trabalho com isso. Eu não acredito muito no uso da pesquisa tradicional para inovações disruptivas. Que é essa crítica desse ditado, que ele é real. Assim, Sim. para qualquer coisa disruptiva, não adianta você perguntar para a pessoa se ela vai usar. Ela vai dizer que não. Tem Porque ela aquele não tem 6 hábito, Ds, ela não né? Não, consegue. você pagaria por tal produto? Quanto você pagaria? Cara, isso é doido. A pesquisa de produto e pesquisa... Vamos falar de pesquisa de produto, né? Ela funciona muito bem, por exemplo, como eu estava falando, existem metodologias como Conjoint e MaxDiff que eu vou ver um plano de celular. E aí eu quero entender o quanto o cliente está disposto a trocar mais velocidade de internet por mais minutagem, ou se ele está disposto a trocar... eu ofereço um pouquinho menos velocidade de internet, mas eu coloco um Spotify agregado no plano, ou um Deezer, ou seja, serviços agregados, ou o quanto ele está disposto a pagar por cada um desses features. Por uma coisa que você consegue fazer, tem metodologias para isso. Tem metodologias quali e quant também para lançamento de produtos novas embalagens, né? Ou vou lançar um novo tipo de sabão em pó. Cara, isso tudo funciona muito bem. Agora, cara, você vai lançar um carro que voa. Não faz pesquisa, Então, cara. mas Não adianta, não concordo. adianta. teste Porque tem um também, tem componente muita social coisa, de né? adoção. Então, Tem toda uma teoria de marketing de early adopters, que é outra coisa, mano. Esquece da pesquisa. Você tem aqueles não vai 6 pegar. Ds, sabe? Que falam da digitalização. Que pode ser usado pra qualquer coisa, que é digitalização, decepção. Isso. Sacou? Tipo, muitas coisas que são novas, o metaverso no momento é isso. Um monte de gente se decepcionando com essa porra, achando que isso é uma merda, não sei o quê. Cara, minha opinião, isso já tá indo pro terceiro D ali, que é o da disrupção. Que isso já tá ficando mais disruptivo. Tem evento no metaverso, tem não sei o que no metaverso. Eles estão né? forçando Daqui muito, a pouco né? você vai. Eles estão colocando muito dinheiro. Eu tendo a... Mas o Google também botou bastante dinheiro no Google Glass. É, Não foi não nada, foi né? Então, é nada. isso que eu acho, assim. O que eu tendo a achar, e eu sei que tem teorias diferentes com relação a isso, mas é a minha visão, tá? Eu não sou especialista no assunto também. Mas eu tendo a achar que essas mudanças disruptivas, elas são muito mais bottom-up do que top-down. Elas são muito mais as pessoas adotam, Concordo. tipo WhatsApp. Cara, ninguém forçou o WhatsApp pra ninguém. É a disrupção ali. Era simplesmente... a solução era cara, que era SMS. Você botou uma solução sem preço nenhum. A experiência, inclusive, era melhor do que o SMS. E aqui no Brasil história é com usado, chat. nos Estados Unidos não. Pois é. Mas por WhatsApp quê? não é Porque tão lá, grande lá. lá o SMS era barato. Exato. Não tem custo, então não Exato. existia barreira de preço. Exato. Então, assim... E aí, de novo, vem aquela parada que você falou lá no início, que o Bruno também falou lá no início. É você entrar a fundo, né? Se o Meta faz uma pesquisa mundial e depois fala, tantos por cento das pessoas utilizam o WhatsApp, é um meio de comunicação. Mas não nos Estados Unidos. Isso. Porque quando Então, eu se for olho. muito disruptivo, é Kickstarter. Eu acho que isso é muito disruptivo. No final do dia, eu tava vendo uma entrevista, cara, daquele cara que é o autor da Marvel. Qual é o nome dele? Que ele participava de todos os filmes? Stan Lee. Stan Lee, tá. E ele fez quase todos os super-heróis Sim, principais da Marvel, né? Ele tava falando do dia que ele levou o Homem-Aranha lá pro editor-chefe dele. Que o cara virou pra ele e falou assim, cara,
você vai colocar um super-herói que é um adolescente... Inseto junto. Não, e ele falou isso. Aranha? Todo mundo tem medo de aranha, cara. O nome é Homem-Aranha, que nome ruim. E assim, naquela época, todos os jovens, eles eram os sidekicks, né? Eles eram os ajudantes, tipo o Robin e tal. Sim. E os heróis, eles eram adultos, o Batman. E ele falou, cara, você é um adolescente. Ele tem problema, olha só o conflito, família e tal. Não vamos colocar. Aí o Stan Lee colocou dentro de uma HQ misturada lá. E, cara, essa HQ bombou com um monte de carta e feedback positivo. E ele falou, cara, nunca deixem um cara estragar uma excelente ideia Nerdola sua. Feelings aqui agora, deixo pra galera, ó, 2 dicas, querem aprender mais sobre isso? Livro, Marvel vs DC, esse é um livro, e outro, esse livro também trouxe o debate para um dos melhores podcasts da minha vida, que é o Guerras Comerciais, e tem 6 episódios lá, que é Marvel vs DC, que fala justamente sobre toda essa história aqui, que tá no livro também, Marvel vs DC. Só um Nerdola Feelings aqui, rapidão. Excelente. Eu vi aí tua propaganda, é o Oliver Tsubasa, né? Tsubasa, né, cara? É bem fã. Via É muitos porque eu campeões, sou né? o Tsubasa aqui na Métricas. Tu é o Tsubasa? É, Assim, tu é o meu atacante? cargo, Tsubasa. Entendi. Não, eu sou o faz tudo, pô. Ah, tu tá lá marcando aquela cabeçada. Tsubasa jogando pra cima. cansado, tava na zaga. Tá maluco, o Luciano é o Goku, porra. Quando todo mundo precisa de ajuda, eu mando levantar os braços. Fazer a Galera, pô, tá maluco. Não, Aí você- essa história, foi o que você falou de como contar a história. Essa história do Tsubasa tem 2 versões. A versão do mercado, que eu já falei sobre o Tsubasa, é um cara que ajuda todo mundo, ele pensava no time. E a versão minha mesmo e do Luciano, que a empresa é minha, eu boto o carro que eu quiser, né? Na verdade, eu fiz isso pra não ser pessoal de Headhunter e ficar me mandando mensagem. Aí eu troquei, porque aí no Goku ninguém vai Mas você procurar bota no no LinkedIn. cargo mesmo, Tá no Tsubasa. LinkedIn, tá no LinkedIn. Que aí os caras comigo ficam me mandando vaga de Genial, emprego, cara, sacou? genial. Mas tu tem a tatuagem dele também. Ah, mas eu né? fiz Tu quinta-feira. gosta pouco. Esse negócio da pesquisa de inovação é bem interessante, né, cara? Muito difícil, uma coisa super mega inovadora vir de uma pesquisa, assim, sabe? Ah. Porque nós somos limitados, assim, Sim. precisa de um insight mesmo, uma coisa assim, fora da curva, para poder deslanchar, né? E depois você vai mapear, depois você vai medir, mas... Não, eu acho assim, tem muitas pesquisas, inclusive, que a gente já fez, que você consegue. Então, você consegue melhoramentos e inovações dentro de alguma coisa que já Sim. existe. O cliente dá feedback, o cliente fala, olha, e se você fizesse isso? Uhum. Se você fizesse aquilo? Dentro de uma quali, você consegue ter muita ideia muito maneira. Sim, Mas eu tô falando realmente de produtos e serviços que são completamente diferentes Sim. do status quo, né? Do que é a ortodoxia. sim. Isso eu acho que não tem como, porque isso você vai contra. Provavelmente as pessoas que hoje estão nas posições que tomam a decisão, elas vão ser as pessoas que vão ser contra. Sim. Você entende? É esse o ponto, Sim. entendeu? Se você E chegar a para um cara pesquisa que vai entende validar muito, isso. tu vai chegar pro cara e vai falar assim, cara, você tá errado. E às vezes que é o caso da história também do Netflix com a Blockbuster. É, Sim. outra. E várias vezes cara, aconteceu, tá errado. Spotify. Então, beleza, tá tranquilo. Então, assim, no final do dia, tenta, deu errado. Cara, Vai pra outra, mano. eu Mas, lembro assim, só até tá hoje. tentando, não tem como. Cara, entendeu? Fábio, Bruno, Luciano, eu lembro até hoje. Semana passada eu tava conversando com um grande amigo meu, que foi meu chefe, o Jansen. E a gente tava contando um caso que foi muito engraçado. A gente tava dando risada almoçando aqui embaixo. Que a gente tava numa reunião, a gente trabalhava numa empresa de GPS, que também fazia smartphone, que era a Nave City, na época. E o Jansen, ele sempre foi um cara muito disruptivo. O Jansen tem umas paradas que ele, na época, na Suécia, que ele fez estágio, caralho, que ele inventou a embalagem da Tetra Pak. Essa embalagem que a gente vê, foi ele que inventou essa porra da Tetra Pak na Suécia. O moleque é disruptivo mesmo, bem inovador. Amigo até hoje. E a gente tava falando, a gente tava numa reunião e a Nave City estava lançando um novo celular. E aí, o Jansen falou, pô, a gente já podia pensar no celular ser só tela. Puxa a canetinha, se for o caso, já que na época a gente tinha uma tela capacitiva, que não era igual aqui assim, né, sólido, você tinha que tocar mesmo. Então bota a canetinha e tal. Mas, pô, vamos fazer um telefone maior, para que a tela possa ser maior. Aí eu lembro dele prototipar assim, num telefone, que ficava assim, sabe, grandão. Aí eu lembro do dono da empresa lá, o Jader Leite, pegar, tá maluco, Jess? Quem é que vai pegar um telefonezão desse aqui, ó, botar na cara assim? É tipo um sapato. E hoje a gente vê Samsung, iPhone, a porra toda, mó telefonezão. Cada vez mais aumentando o tamanho do telefone. Pra mim já tá ficando maluquice. Já tá Depois perdendo a cara linha, não mas sabe, alô? isso aqui, né? Já Tá tem, pegando a sabe, linha, o iPad agora vem Eu com acho chip uma telefone. maluquice. iPad vem com chip. Mas, Cara com uns troços na tromba. mas eu queria fazer 2 perguntas pra vocês pensarem enquanto a gente vai dar um recado aqui, beleza? Beleza. As 2 perguntas que eu queria que vocês falassem basicamente, o que a gente faz com o resultado da pesquisa
uma vez quem encomendou, e como é que você pode fazer de fato, esse dado se transformar em melhoria, em transformação dentro do teu negócio, e quais são os principais erros que as pessoas cometem na coleta ou na análise da pesquisa. A gente já falou de vários, assim, cara, eles têm 3, assim, tipo, esses 3 você não pode cometer. Enquanto vocês pensam, a gente vai dar um recado muito rápido. É o segundo bloco agora, só não. Esse já é o terceiro bloco. Luciano, eu, particularmente aqui nesse podcast, tô percebendo que a gente podia ficar 6 horas trocando, principalmente se tivesse um chopp junto. Exatamente. Chopp gelado, negócio maneiro, frente pra praia. Dava pra ficar aqui até 6 da manhã trocando essa ideia, não dava? Eu, inclusive, petisquinho, no meio desse podcast aí, comecei a perceber que ele podia valer muito mais caro, né? Do que tá de graça. Ele aqui. podia ser um MB Talk dentro do Prime, né? Isso aqui, E não na um realidade, podcast as pessoas gratuito. podiam pagar sobre. Quem sabe quem é assinante não vai ter alguma coisa aí. Tomara. Mas, o que é o mínimo que esses fela que estão ouvindo tem que fazer? É o esporro semanal, gente. Vou pedir desculpa, porque a gente sempre dá esse esporro. Se você não for lá no Spotify, der 5 estrelas. Mas eu tô enviesando. Não, mentira. Isso pode. Só por eu não for lá, der 5 estrelas, der play, mandar pra um monte de gente pra você poder. Pô, às vezes você tem um chefe, eu falo. Aquilo aí não é podcast. pesquisa, cara. Não, Isso é pesquisa. Mas é avaliação. se mínimo que fosse, eu estaria enviesando. Feliz, né? Feliz, E aquele lance, tipo, o podcast, os cortes do podcast é o melhor jeito de você postar uma indireta pro teu chefe. Então, ele te segue, você pega um corte desse aqui, inclusive a gente tinha que colocar todos os cortes públicos pra galera poder republicar no foda-se, sabe? Boa. Pra ele poder marcar a empresa e meio que... E você que é a chefe, a sócia, o chefe. Exatamente. Aí também, cara, isso aqui é uma parada gratuita. Pra você mandar pro teu time. Você poderia estar, na realidade, eu falo mais, assim, você poderia pegar e fazer o que a gente faz aqui na Métricas hoje, né? Então, o nosso time de business, quinzenalmente, a gente tem um encontro que a gente chama de Business Talks, até mesmo porque a gente é mega criativo. Então, podcast Analytics Talks, o que tem dentro do Prime é MB Talks, o que a gente faz quinzenalmente com o time é Business Talks, porque a gente é criativo pra caramba. Então, a gente pega um artigo, um podcast, manda geral ouvir, e daqui a 15 dias a gente vai debater sobre. Você podia estar pegando você agora... É chefe, o teu cara que tá lá contigo no Ou teu você time, quer fazer pesquisa, não sabe a por onde. pesquisa aqui tava completamente enviesada, Não sabia, tá? Eu não vou sentar pra te ensinar. Escuta esse podcast e aí você gente vai ter debate dado 5 sobre. estrelas e ele também vai dar, porque eu vou tomar os porra. Você vai fazer isso chegar a mais gente. Sim, porra. E aí, a terceiro recado e último aqui agora, a galera que ouve e reclama de pesquisa. Você tem a chance disso aqui chegar em mais gente. Exatamente. Pra galera fazer certo, então. Exatamente. Então compartilha, dê 5 estrelas. Compartilha no YouTube, você ativa o sininho, Isso clica no aí, gostei, dá você um já sabe gostei. como é que funciona. Manda pra mais gente, tá? Nós somos o único podcast de analytics no Spotify em tecnologia. Estamos em 10º lugar. E aí, pra apelar mais ainda, somos um dos poucos cariocas. Tá? A gente podia apelar mais. Então, vamos lá. Eu sou o Saci, eu só tenho uma perna. Então, cara. Essa foi brava. Vamos apelar, ué. Essa vai ter que cortar. Hein? Porque essa a gente vai ser cancelado, cara. Isso vai dar merda. Corta Pode isso, ir. Gabriel, voltar aqui, tá? Aí, a gente pode apelar mais, não critiqueira, né? O Luciano podia apelar mais aqui, Eu poderia. mas não vai apelar. Eu dei um exemplo Então, aqui, mas foi Dê cortado. 5 estrelas, compartilhe, pra poder isso chegar a mais gente, porque isso é de graça. É o mínimo que você Exatamente. tem que fazer. É Quem o quer rir mínimo. tem que fazer rir. Quem quer rir tem que fazer rir. Boa. Então, por favor, agora os senhores vão terminar aqui nosso Deixa o Bruno papo, a responder gente primeiro, trocando hein? essa ideia aí. Queria que vocês falassem pra gente que ações práticas a gente pode fazer com o resultado da pesquisa, até cases, Bruno, você tiver, pesquisa que você já publicou no Mundo Marketing, quando você foi lançar a segunda pesquisa, a segunda versão da pesquisa, você viu uma evolução, porque as pessoas, de fato, botaram em prática isso, e os 3 principais erros que você vê a galera cometendo aí em Cara, demasia. pesquisa é um retrato, é um raio-x. Isso todo pesquiseiro fala. É um raio-x. Você vai lá, igual você vai no médico tirar uma chapa, pesquisa é isso. Então, assim, a tendência é você ter uma mudança, você faz 6 meses depois, 1 ano depois, 2 anos depois, né? Então, a tendência é que mude. Se não mudar, você tem que mudar as perguntas, porque senão você não vai estar fazendo nada de interessante para trazer insight. Então, isso é muito importante. Erros principais, eu acho que a gente falou aqui, que Bastante. é a amostra, você tem que ter uma amostra fiel, e também nível de confiança e margem de erro. Porque onde tem mais erro aí na amostra que não representa, a amostra que não é representativa, e margem de erro porque você não... que os dois andam muito juntos, né? Então, assim, e análise também no final, esses para mim são os principais erros, é o que eu vejo muito, assim. Se eu for olhar, como eu falei, assim, a gente recebe pelo menos 2 pesquisas por dia para noticiar.
E a gente, obviamente, a gente não fala, não consegue, porque, cara, e algumas, se a gente for olhar muito a fundo ali, a gente vai esbarrar em alguma coisa. Então, tem que estar de olho muito nisso. E, cara, quando eu fiz o MBA de marketing, né? Eu sou a primeira pergunta, né? Eu sou jornalista e fiz o MBA de marketing. Eu tive uma cadeira de metodologia de pesquisa. Legal. E o cara que, infelizmente não lembro o nome do professor, mas cara muito bom mesmo, pesquiseiro, falou assim, vocês estão fazendo uma formação em pesquisa de mercado. A partir de hoje, vocês não podem mais responder pesquisa, porque vocês sabem toda a metodologia, vocês sabem tudo como fazer. Você pode estar ajudando a enviesar, né? Exatamente. Então, é uma coisa muito séria. A gente faz, todo mundo faz, assim, é uma coisa muito séria, é uma coisa, tipo, científica mesmo, né? Então, faça com metodologia. Boa. Beleza. Eu concordo com o Bruno em vários dos pontos. Eu só queria, acho que até aproveitar um ponto que a gente não falou, que ele falou ali, que é a parte da margem de erro, Boa. que é uma dúvida comum também. Então, acho que o primeiro ponto seria realmente a amostra, a parte do viés de seleção da amostra, né? Que ela não representa a sua população, a gente já conversou bastante, não vou ficar falando mais. Sobre o tamanho da amostra, que a gente acabou não respondendo, eu acho que é um dos erros comuns, sim, também, né, na pesquisa quantitativa. Geralmente, o mínimo que a gente considera quantitativo são 30 entrevistas. Mínimo, tá? Eu vejo muitas empresas que trabalham realmente com amostras muito pequenas porque elas querem. Então, assim, um erro que é muito comum, a gente tá falando de estratificação de resultado. Eu faço 100 entrevistas, faço 200 entrevistas. O que, teoricamente, dependendo do tamanho da sua população, tá ok. Né? Não tem uma margem de erro alta, mas tá ok. Mas aí, quando você vai estratificar o resultado, quando você vai quebrar por região, por exemplo, tem uma região que tem 18, 15 entrevistas. O cara vai lá e coloca o resultado como se fosse um resultado real. Então, assim, é por isso que é difícil. Quando você vai fazer uma pesquisa profissional, tente procurar um parceiro que conheça. Porque, principalmente quando você vai fazer uma pesquisa que você vai ter resultados, ou é possível que você vai ter resultados estratificados, você precisa já conceber a sua amostra baseada na estratificação de resultado que você quer entregar. Para que você garanta que quando você abrir esses resultados por região, por determinadas classes sociais, né, por sexo, por idade, você vai conseguir que a gente chama de leituras. Você vai ter capacidade de ler esses resultados ali dentro dessas... Né? Então isso é um erro muito comum. Você subdimensiona a sua amostra pensando no todo e quando você vai quebrar, tem um resultado que você não consegue ler as quebras, aí você perde todo aquilo que a gente falou, a riqueza da análise das quebras, que muitas vezes é o que conta uma história interessante. Né? Então esse é o principal ponto da amostra. Com relação ao questionário, tem a parte que a gente falou dos estímulos, das perguntas e da semântica, mas tem uma outra coisa que é muito comum as pessoas errarem, que é a ordenação das perguntas. Legal. Então você vê... Vou falar o mais comum aqui, tá? E do que a gente trabalha muito. Então, tem pesquisa de satisfação em NPS. Muito comum ver as pessoas colocando essa pergunta por último. Então, ela começa lá. Quanto você está satisfeito com o meu produto? Com o serviço de entrega? Com a experiência de atendimento? Aí vai lá e aí no final ele coloca a pergunta de satisfação geral. Isso não pode. Por quê? É muito difícil a pessoa, na cabeça dela, descorrelacionar essas coisas. Sim. Então, quando você passa ela para uma bateria de atributos de satisfação, que a gente chama, ela cria esse construto e vai influenciar ela a fazer aquela avaliação geral, pensando naquelas perguntas que ela avaliou. Antes, né? Só que não necessariamente as perguntas que você avaliou esgotam a experiência que ela teve. Então, por exemplo, a percepção de marca é correlacionada com a satisfação. A percepção de concorrência é correlacionada com a satisfação. Mas quando você estimulou aquilo ali, você vai tendenciar a avaliação da pessoa. Então, NPS, satisfação, perguntas... A ideia geral é, quanto mais macro o seu ponto, antes no questionário ele vem, quanto mais micro você vai... Você afunila o questionário para garantir que não é o micro que está influenciando o macro, mas a visão macro sempre veio mais espontânea e o micro vai vindo depois. Porque eu perguntar a sua avaliação geral com relação a Quest influencia muito pouco a sua avaliação de produto, mas a sua avaliação de produto influencia a avaliação geral, né? Tem uma direção na correlação. Entendi. Beleza? Então isso é um erro muito comum também e que as pessoas fazem com muita frequência. Não é nenhuma, nem duas, nem três vezes que chegaram pesquisas de empresas que já faziam algum tipo de pesquisa, contrataram a gente para fazer depois, a gente teve que mudar. E aí, cara, E o que faz com o dado anterior? Não, joga fora. Joga fora. Né? Não tem. Você tem como trabalhar alguns tipos de adaptações de resultados com muito parêntese, mas esse é um tipo de coisa que é muito difícil. Geralmente dá mudança de resultado e eu não tenho muito como trabalhar ele. E o último ponto, eu acho que é o ponto da análise mesmo, que eu vejo como tem muita gente que até vou pegar o gancho também com outro ponto que você falou, que é o que fazer depois.
Tem muita gente que entrega a pesquisa como se fosse O um resultado, banco de dados Uhum. tabulado, sabe? Como se fosse o final, né? Não é o final, é só o começo. A pesquisa Isso. não é o final. A Isso pesquisa é, isso é muito começo. importante também, né? Pô. Entender que é um processo onde você faz a pesquisa, tem insight, Sim. faz ação, faz outra pesquisa, tem insight, então você constrói um filme, na verdade, não fica tirando fotos, né? Isso é muito comum no que a gente faz, que é a pesquisa de experiência do cliente. Você tem essas pesquisas que são filmes, né? Trackings ou monitoramento de experiência. Mas você pode ter uma pesquisa que é uma pesquisa de mercado, vai ser só uma foto. Mas de qualquer jeito, quando você entrega uma coisa que é dura, cara, a pessoa não vai ter insight nenhum. E aí a chance dela engavetar fica muito grande. Sobre a análise aí, para responder esse teu ponto, assim, o que fazer para trabalhar e trazer resultado para pesquisa? Eu acho que o principal ponto que eu vejo que é real é o quanto essa pesquisa de fato vai ser usada para o processo de decisão. Uhum. Porque, e a gente falou um pouquinho desse ponto lá no começo, é muito comum a pesquisa ser feita só porque tem que se fazer uma pesquisa. Vou te falar casos Todo reais que mundo a gente acontecem. faz aí. Tem várias, geralmente, setores que têm órgão de regulação, é obrigatório o órgão de regulação, por exemplo, a Anatel, obriga que tenha uma pesquisa de satisfação Perfeito. setorial. E aí, cara, essas empresas fazem só para entregar para a Anatel. Foda-se. Elas têm as delas, todas, que são muito grandes, né? Mas tem aquela ali outro, é- mas eu quero dizer que tem muitos outros casos de, sei lá, alguém pediu lá, ou tem alguma área que tem pouco poder político dentro da empresa, que encomendou a pesquisa, faz, e aí chega lá, cara, já cheguei muitas vezes para dono, e o dono não quer ver. Porque ele não quer ouvir que a empresa dele tem problema, ele não quer ouvir que tem crítica, não quer ouvir que tem que mudar, porque ele acha que aquele jeito é o jeito certo. Então, assim, no final do dia, É o dado O que- inconveniente, a opinião dele. isso, no final do dia, o que eu acho que é o mais importante, que é prévio à pesquisa, é convencimento. É explicar internamente, convencer internamente de por que a pesquisa funciona, por que é importante, por que a gente não tem que ficar tomando decisão com base em achismo. Que é o que a gente mais vê, cara. Boa. Vento vetou pra cá, É, eu acho isso aqui, vamos pra lá. Na minha opinião, Cara, isso não é só pra pesquisa, é pra não, dados, pra né? tudo, pra tudo. Quando a gente olha dados, é entender que, cara, vai ser inconveniente a opinião. E assim, que bom, porque demonstrou que você erraria, e você não tá errando agora. Você tá indo pra um direcionamento melhor. Acho que o principal, na realidade, na minha opinião, o principal que as pessoas cometem, não com pesquisa, mas com dados e tal, é elas botarem o umbigo delas na frente da opinião, né? Parece que o mundo, ele gira em torno do nosso umbigo, né? Uhum. Então, se é aquilo que eu quero, eu vou pesquisar e fazer alguma coisa que comprove que eu estou certo. Quando na realidade é não, que demonstre qual o caminho, Mas seja o meu Isso é ou um de dos outro, né? vieses do ser humano, que é exato. o ser humano, ele evoluiu para ter o pensamento de advogado, não o pensamento de cientista. Exato. Porque a ideia da ciência é, eu tenho uma ideia e eu procuro evidências basicamente para tentar descartar aquela minha hipótese. Isso aí. Ou seja, eu tenho uma hipótese e eu Isso vou aí. procurar onde eu tô errado e onde eu posso achar um furo para ver que eu tô errado. Perfeito. E aí o pensamento do advogado, né, eu achar o máximo possível de informação para provar que eu tô certo. Isso aí. E assim, nesse processo, cara, e assim, as empresas é basicamente, mas todo mundo é assim, gente, não adianta a gente ficar, Sim. assim, eu até pensei já em criar, né, de ser um influenciador digital para falar disso, porque eu acho que tem uma importância social das pessoas entenderem que o nosso processo cognitivo ele tem falhas. E a gente, quanto mais você entende as falhas, mais você consegue sair desse Sim. blind spot. É impossível sair. Se você estiver emocionalmente envolvido com então, aquilo, muito provavelmente você vai estar selecionando informação para comprovar a sua história. Aí você perguntou, e aí o que você faz? Eu tendo a falar o seguinte, porque é muito comum quando a gente tem um resultado que é contraintuitivo, as próprias áreas de negócio, por exemplo, um gerente contratou, fala assim, não vamos mostrar isso aqui não vamos oculta isso aqui. Eu falo, cara, às vezes o mais interessante, o que tem mais história, é o dado contraintuitivo. Desde que a gente tenha certeza, né, que não existe uma incerteza de que aquele resultado contraintuitivo ele pode ser metodológico, por uma incerteza estatística ou qualquer coisa do tipo, ou viés seleção. Ou seja, eu tenho muita certeza que aquele resultado vamos levar. A gente defende ele. E a gente fala que ele é contra o que todo mundo acredita, mas ele é a realidade que a pesquisa está mostrando. E a pesquisa está mostrando. Na verdade, a pesquisa tem muito mais chance de estar certa do que a cabeça de todo mundo, né? Se a cabeça de todo mundo não está baseado em informação e dados. Então, assim, é o que a gente faz, cara. Mas muitas vezes a gente perde. Na realidade, a gente perde no cabo de guerra político com o cliente. Porque no final do dia, quem decide é o cliente, é né? dele, né? Decide ele. Eu quero falar, não vou mostrar isso aqui não, e é isso aí. Cara, tá se enganando, tá se enganando e tá querendo, e sabe, né? Nem tá se enganando sem querer, tá se enganando e sabe, propositalmente, né?
Meu irmão, que aula, hein, Luciano? Porra, essa daí ficou maneira, hein? Ficou maneira, Ficou né, maneiro, cara? ficou maneiro. Se for uma aula, dá pra gente Aula. monetizar isso. Aham. Já o podcast. Eu te falar, acho que todo mundo vai monetizar. A gente, porque vai ter gente curtindo isso daqui, então a gente monetiza, pelo menos com a opinião da galera aqui, Uhum. votos e tal. Quest cara vai paga monetizar aqui, que a galera vai entrar em contato ali na descrição. E o Bruno Entra no também monta o site. marketing ali, ó. Não, eu quero um Isso. curso dele já no Prime. É, então é isso aí, vamos falar daqui a pouco. Eu queria que vocês Quero deixassem aí um recado final pra galera, também as redes de vocês, onde encontra, site, fiquem à vontade. Legal. mundodomarketing.com.br, procurar só Mundo do Marketing Boa. nas redes sociais, vai achar. A gente tem, todo mês a gente vai lançar alguma coisa, eu não sei se a gente até falou sobre isso, né? A gente está agora, janeiro, saindo uma pesquisa Legal. sobre o estado do marketing no Brasil, Marketing Landscape, então vai ser bem Boa. legal. A gente tem uma pesquisa de salário, de Legal. marketing, a gente tem uma pesquisa sobre influenciadores digitais que a gente fez com o YouPix, o Guia Salarial é com a @astref, então a gente sempre tem parceiros que Grandes que desenvolvem, endossam, né? que desenvolvem junto com a gente. Boa. Bacana. Gente, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu adorei conhecer vocês, adorei o papo antes, o papo durante. Boa. Obrigado aí. Tamo junto. Obrigado pelo Bruno aí, pela oportunidade. Né? O Bruno, nosso produtor. A gente vai ajudando ali, ó, vai pedindo ajuda. pessoal, acessem aí. Não, Pode olhar pra essa aqui, pode pode olhar. Acessem www.qwst.co, é .co, não é .com, é um erro comum. Uau, A gente também tem um blog que chama Metrics. legal. Engraçado que é parecido, É, né? né? Mas é com CX no final, então Boa. Metrics, CX de Customer Experience, né, que é o que a gente Boa. trabalha. Temos redes sociais também, podem buscar a gente. E é Qual a isso. rede social? Cara, agora de cabeça eu não sei, tá aí. Nossa presença digital, A a gente gente coloca vocês. A gente coloca vocês. A gente coloca na Mas é que é descrição. wst.co. Tá? Boa, A boa. gente coloca na descrição do YouTube, do Spotify. Não, já tá aqui. Eu gosto de deixar gravado isso aqui para depois não pular fora. Que é a gente fazer o podcast e métricas para como medir a satisfação do seu cliente. Legal. Tem muito Boa. mais coisa pra falar, cara. Não, Sem dúvida nenhuma, tem muito case. eu só preciso agora você ter uma confirmação aqui, porque Ela é tipo tem um que se contrato. comprometer. Ah, então fechou, boa. Pronto, tá gravado. Tô dentro, Tá gravado. tô dentro. E aí, se você começar a furar, eu mando, ó, tá gravado. E aí a gente também tem o endosso dos nossos seguidores começarem aí te mandar mensagem pra poder gravar. Porra, tu falou que ia gravar. Mas eu Tu vou tem usar que a voz gravar. do Bruno. Vocês acabaram de fazer uma pesquisa comigo. E a pesquisa é uma foto. Eu não falei nada, só falei que foto. Mas eu posso mudar de ideia amanhã, né? Vai atenção, pode crer. Eu tenho intenção de participar. Pessoal, obrigado Muito demais. Foi foda. Acho que bate-papo leve com muito. É o que a gente tem ouvido falar, né? Um pouco do infotreinamento, né? Sim. Entretenimento com informação que a gente tenta promover aqui. Eu tenho certeza que a audiência aqui, os analíticos e analíticas de plantão ouviram, aprenderam sobre isso de nada. Sobre isso. Então, quando você for deitar à noite, na hora de dormir, botar a cabeça no travesseiro, pense assim: o que eu tenho que fazer hoje? Agradecer a Métricas Boas, agradecer a Quest, agradecer também ao Mundo do Marketing por ter dado essa aula gratuita para você. Aí lembra que se você quiser participar de uma pesquisa ou fazer uma pesquisa que não tenha viés, que seja uma pesquisa fidedigna e tudo mais, dê 5 estrelas, porque dizem que quem não dá 5 estrelas aqui, quem não compartilha, só faz pesquisa que vai engavetar. Porque não dá certo. Eu não quero que aconteça com você. Então, por favor, dê 5 estrelas. É isso. Até semana que vem. Valeu! E tchau. Valeu, pessoal.